depois da nossa transmissão das Ruas de Fogo contra o Colo-Colo, que a gente botou drone, câmera com gimbal no meio da torcida, tipo 2 câmeras pegando o ambiente na frente do Beira-Rio, uma com a gente entrevistando a galera, outra pegando uma visão um pouco mais de cima, assim, para mostrar como é que tava a festa da torcida lá no Bar do Nego Velho, na frente do Beira-Rio ali e tal. E, tipo assim, no dia seguinte, o próprio Baldasso me mandou mensagem pra mim, pro Wagner e tal. Teve uma época que o Inter tava com direito de imagem atrasado, né? Que foi bem a época ali da greve. E antes da greve surgiu essa informação na própria revista Colorado. E aí eu fui questionar o Emílio Papaléu, né? Vice futebol. Emílio, existe algum atraso? Aí ele sempre ia lá, da resenha com os velhos lá, jantar, e chegava o final, e esse velho largava primeiro antes de todo mundo e ia pra um cabaré. Mas, assim, em relação ao trabalho, O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem, vocês já reconhecem todo esse cenário extraordinário do queridíssimo Rocket Club, esse bar de São Leopoldo. Eu peguei, fiz esses caras rodarem uma quilometragem para chegar até aqui e eles vieram, estamos mais uma vez, e sem mais delongas vamos apresentar os convidados. Mais alguns convidados da Rádio Inferno, já tivemos aqui a Nani e o Luan, e dessa vez temos aqui Juliano Machado e Lucas Dalenogari. Como estão, amigos? Muito boa noite, estou muito bem. Fiz a maior viagem de Uber da minha vida. Eu saí lá do Rubem Berta, Zona Norte, para ir até Gravataí, buscar o Juliano e depois vir até aqui. 180 quilômetros Mas depois. valeu muito a pena. Cara, que lugar legal o bar aqui, cara. E pra quem é apaixonado, eu sou muito apaixonado por videogame antigo, essas paradas, fliperama. Pô, hoje eu voltei no tempo entrando aqui, cara. Sensacional. Espetáculo. Doutor Juliano, como é Boa que noite. estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Uma viagem bem tranquila, com o Lucão contando uma fofoquinha com a esposa, né? Ó. Aconteceu um probleminha familiar no meio do caminho, mas que me tirou... Fofoca de famílias. Fofoca de família. Só elogiando todo mundo durante o percurso, né? Foi bons elogios, foram bons elogios. Coisa boa. E sem mais delongas, já peço para vocês se inscreverem no canal, derem um like, aquelas coisas super importantes para que o YouTube tente dar uma valorizada nesse conteúdo nosso, que tem mais de 2 anos já, mais de 100 vídeos publicados, então estamos na luta aqui com parceiros, a gente tem vou até tirar aqui da frente, né, porque a gente sempre começa o programa e já tem uns buracos na pizza, porque ninguém resiste. Eu tava com vergonha achando que a gente ia ser dos primeiros, tá ligado? Não, isso acontece com muita frequência. Tá muito bonita a pizza, Acontece cara. com muita frequência. Essa pizza do Galeto do Marquês, nosso grande parceiro, mais um ano conosco aqui, sempre atingindo o gosto do nosso convidado. Aqui temos bacon com brócolis, pepperoni, 4 queijos escolhidos por nossos queridos O Lucão amigos. escolheu 2, né? Eu escolhi o de escolheu bacon, porque eu tô... De bacon não, perdão, de brócolis, Tá porque eu com- tô de dieta. Tá de dieta. E o resto foi mais porque eu sabia que o Juliano ia gostar de 5 queijos. Sem querer, eles derrubaram um bacon ali, né? Acabou- Eu não imaginava que viria. Então, agradecer o Galeto do Marquês, nosso grande parceiro. E se a gente estava conversando aqui, né, antes de dar o play, o cabelinho aqui nas picapes, Craque, tá né? atacando em todas Pô. aqui, né? Tem produto bom, ele tá envolvido. Tá em todos os lugares. Tá em todos os onipresente. lugares. E a gente tem essa qualidade de câmera, de áudio, graças à parceria com a ATP Global, né, que quem fornece, que é a mesma empresa que grava os jogos do Internacional do Exatamente. Beira-Rio. Então, assim, é uma grande honra a gente ter essas parcerias. Eu mandar um abraço pro Ravi, grande parceiro nosso. Então, seguem conosco aqui. E também não posso deixar de valorizar aqui, ó. Vocês estão vendo que a réguinha Tá na régua. Boa, né? tá bonito. Tá na régua. Vocês viram que na frente aqui do nosso querido Rocket Club tem o Sim. quê? La Máfia. Foi a primeira coisa que eu falei quando desci do Uber, né? Exato, que é nosso Ele vai parceiro, bem na frente da obviamente, Lamar. nosso querido Elias, um beijo Elias, Javier, também nossos grandes parceiros, a régua tá sempre em dia. Mas graças tá a ele. entrando no time, né? Hã? Tá entrando Tá no vindo. time, né? É, tá vindo. Tá vindo, né? 33, né, a idade de Cristo, né? Mas se eu segurei Ah, até mas, agora... pô, não, mas tô tu tá indo bem, tá né? muito bem, tá muito bem. Pra 33, né? Eu O que sim. for a partir de agora é Sim. lucro. Quem olha pra nós dois aqui Quem é vai mais pensar... velho? Porra, ele é muito mais velho que eu. Quantos anos tem? Eu tenho 23. 23. É, falou 28, eu sei. 28. Eu tenho boa Mesmo lembrança. assim, não dá pra acreditar. É, não dá pra... Eu tô muito E pior, o né? Tô telhadinho muito já pior. foi. Não, o meu já foi. Já foi. Já Quantos foi. anos? Começou a cair com 19. 19. Aham. Tu tá bem, né, Juliano? Tu vai longe, eu acho que tá bem. Ele tá usando a franjinha até, né? Usando a franjinha do O cabelinho chat, que a né? mãe larga o pinico na cabeça e só passa a máquina na volta já pra esconder, né? Tá vendo? É, mas tá vindo já, velho. Pô, É, não, platinei sim. 3 vezes Ele entrou nos na Rádio últimos Inferno, anos, né?
Entrou na Rádio Inferno, verdade. o cabelo cai. Todo mundo. Todo mundo. Menos a Nani, né? Menos a Nani. Luan, Tá bem. depois, desde que veio aqui até hoje, o Luan já desenvolveu a calvície Nossa. também. Já Já era. Ele chegou aqui de beira. Lédio legal, Lédio tá vindo legal, a calvície tá também. vindo também. O único é o Matheus Lobo, porque também é. Também é muito É novo. que, né? não, é que a Não. cabeça é muito grande, né? Vai ter que demorar Até muito chegar, até cair. começar a formar as entradas. Mas É. o Vagão também já foi, igual eu já foi. Já não tem nem mais como esconder, né? Daí já era. Rádio Inferno. Vocês vão já citar e falar sobre esse assunto, porque eu imagino pra vocês, enquanto colorados, que são um privilégio. Eu já tô dando uma de Faustão respondendo por vocês. Mas quem passa ali, eu sou colorado, sou sócio, vou, né, na maioria dos jogos. E a gente passa ali, todo mundo espia e enxerga ali. Ultimamente, acho que a parte, o LED, o Luan que faz a parte ali em cima, né, no segundo Mezanino. andar, no mezanino. E então é uma posição realmente privilegiada, é um pioneiro, uma rádio pioneira, um trabalho feito, né, por identificados com o internacional. Hoje nós temos o VDG, o Lucas Colar e o Ernest também já vieram, já gravaram conosco, grandes parceiros aqui do Olhos Papo, outros muitos influencers também. Vaguinha tá nos devendo uma vinda aqui, diz que vai vir também. Tem que cobrar, então. Tá correto, CCD, toda essa turma. Vaguinha, tu tem que implorar, o Vaguinha tu tem que implorar, né, Vaguinha? Não, e ele Vagabundo. conta uma história e tá construindo não sei o quê, Aham. não sei o É, quê. exato. E a gente já Não, trouxe mas- também aqui o Mário da Pachola, que também falou que tem uma parceria. Mário Dodói. Exato. Um beijo, Mário. Exato, Encontrei Mário. ele terça-feira Então, passada. É do crescimento forte, né, desse jornalismo identificado. Sou jornalista também. A gente tinha essa coisa de tentar de distanciar, né, a posição, a camisa que a gente veste. Mas hoje vocês têm essa possibilidade. Como é que surgiu na vida de cada um de vocês? Acho que o Lucão chegou antes lá, né? Sim, então, sim. começamos pelos mais experientes. Cara, a Rádio Inferno chegou na minha vida porque eu fui demitido do Esporte Clube Internacional. Demitido, É, cara. eu trabalhava no Museu do Inter porque eu estudava história, dava aula de história e tal. E aí eu acabei saindo do museu, tava meio cansado de Porto Alegre, fui morar no interior de São Paulo, trampei em shopping lá pra sobreviver lá, tirei minha carteira de motorista lá, que era muito mais barato. Quando eu voltei pra Porto Alegre, tipo assim, eu trampava em loja de shopping, aí eu tinha conseguido no último mês bater todas as metas. E aí eu ganhei uma grana, voltei e pensei, bom, tenho um mês pra sobreviver em Porto Alegre, vou atrás de trampo. Comecei atrás de trampo e tal. Só que, tipo, eu tinha desde criança o sonho de ser narrador de futebol. Mas a vida me levou a minha segunda opção no dia da inscrição do vestibular, que eu ia me inscrever para jornalismo. No dia da inscrição, eu decidi, meu melhor amigo Rodrigo, na madrugada daquele dia ali, quando eu ia abrir a inscrição, ele falou, meu, faz história que acho que tu vai curtir mais, meu, vai ser mais fácil de passar também. E aí eu fiz e tal, mas eu queria muito ter feito jornalismo. Aí entrei na história, não me arrependo, acho que tudo caminhou para isso. E como eu tava lá em Bauru, o único jeito de eu escutar os jogos do Inter, o Inter na Libertadores 2019, o Nico Lopes, lá teu amor, fazendo gol a rodo, Nico. e eu tinha que acompanhar os jogos. Aí eu botava na loja, assim, não podia ficar com o celular, eu deixava escondido numa prateleira, e no meio das roupas, o celular, no radios.net, lá, Rádio Gaúcha. E aí eu ficava ouvindo, assim, de canto, fingindo que eu tava parado lá da prateleira, e eu fiquei, me estressava, às vezes, com alguns comentários e tal. Eu pensei, meu, por que eu vou estar por que eu vou estar escutando aqui na Gaúcha? Se eu posso escutar com os caras que são colorados, já que aqui a internet igual, não é igual. Não tem como ouvir no rádio FM, que eu ouvi aqui em Porto Alegre no rádio FM. Sempre gostei de acompanhar o jogo no rádio. E aí eu tenho que ouvir na internet, vou ouvir os guris que são colorados. Aí eu comecei a seguir o pessoal da rádio, na época Dimitri Barcelos, o Carlos Lacerda, o Dricos, o Thiago Suman e o Wagner Jung. Tinha uma galera passou desde que eu entrei, assim, mas quando eu cheguei, esse era o time da Rádio Inferno. Segui todos eles e tal no Twitter ali, até o Dricos e o Lacerda eu já seguia. E aí o Suman tweetou que ia fazer um curso de narração. Assim que eu voltei para Porto Alegre e consegui um trampo na loja do Inter, na Intershop. E eu fazia um freela. E eu pensei assim, vou chamar esse cara só para ver o preço. Deve ser um bagulho que eu não tenho como pagar. E quando ele me disse o preço, eu pensei, eu consigo pagar isso, tá ligado? Tipo assim, mesmo só com freela, eu consigo pagar, vou fazer o curso, fiz e já cheguei com a ideia de ser um narrador identificado. Porque não tinha como esconder que era colorado. Tatuagens, caralho, trabalhei no Inter e tal. Pô, não tinha como. Eu já tinha, tipo, uns 3 mil seguidores no Twitter e eu falava muito de Inter já, então não tinha como esconder. E aí eu tive a sorte, né, de estar preparado para quando a sorte apareceu, que foi um dia que o Wagner estava narrando o Taur MMA, um evento de luta, e o Suman, que era o narrador, foi chamado para fazer uma matéria investigativa lá, porque ele trabalhava para o Daily Mail, e ele foi para Santa Catarina.
E aí ele era meu professor no curso, ele me ligou pra perguntar se eu queria narrar o jogo do Inter contra o Fortaleza. E seria no Beira-Rio. Cara, eu não tinha nem a SEG. Como é que eu ia entrar no Beira-Rio? Eu não tinha nem terminado o curso. E o curso nem dava o DRT. Era só pra te ensinar a narrar mesmo. Tava no meio do curso. Isso, depois de fazer o CIP lá. Abraço pro professor Marcelo Bier lá. Cara, gênio. Mas aí, meu, o Bagé, um gremista, o Bagé liberou a minha entrada. Só que no mesmo dia, um cara da Rádio Gazeta de Viamão tinha me chamado para ser repórter de campo na final do Viamonense, lá no Tamoio, às 8h30 da manhã. E o jogo do Inter era de tarde. Pensei, fechou, vou fazer os dois. Aí meu primeiro jogo foi como repórter de campo, sem boné, sem protetor solar, um calor de 40 graus lá no Tamoio. Eu tive uma insolação e eu narrei o primeiro jogo da minha vida com 40 graus de febre. Que espetáculo. Na pressão. E o Inter empatou. O Inter do Zé Ricardo empatou em 2-2 com o Fortaleza. Daí, depois daquilo, o Wagner me ligou depois do jogo, que eu não tive contato direto com o Wagner, eu falava com o Suman. Aí ele me ligou, me agradeceu por eu ter narrado lá e falou, talvez no futuro próximo a gente vai conversar. E aí virou o ano em janeiro, eles me mandaram mensagem e aí eu entrei na rádio. E eu entrei, já veio a pandemia, foi tudo uma loucura, tá ligado? Mas tipo assim, cara, já são 4 anos. Tá ligado? Eu fiz a temporada 2020, tô, tipo assim, 4 anos e eu tô, no caso, na minha 5ª temporada. Fiz 2020, 21, 22, 23. Tô na temporada 2024 agora, fazendo minha 5ª temporada com a Rádio Inferno. Espetáculo. E doutor Juliano, a chegada na queridíssima Rádio Inferno? Cara, foi Encheu muito... o saco de todo mundo. Infernizou? Cara, foi muito assim do nada, porque, tipo assim, o jornalismo em si, né, a reportagem e tal, sempre apareceu muito do nada, mas sempre foi muito por hobby. Eu, antes da Rádio Inferno, eu cheguei a fazer educação física, comecei educação física, acabei não continuando, porque peguei umas cadeiras ali no início porque o meu sonho era ser técnico de futebol. Então, por isso que eu queria fazer educação física, para depois partir para a situação de ser treinador de futebol. Aí peguei educação física, não curti muito, daí então tá, vou deixar de lado. Daí deixei, só que sempre nesse meio tempo, eu escrevia em portais de notícias, tipo assim, de futebol. Né? Eu escrevi, fazia ali a parte de redator e tal, e sempre foi um hobby, tipo assim, eu fazia outras coisas, mas fazia esse hobby, sempre trabalhei com Xerox, né, nesse meio tempo. Trabalhava no Xerox, e aí quando tinha tempo, escrevia uma matéria e largava lá e tal, e era isso. E foi indo, aí depois fiz TI também nesse meio tempo, não terminei o TI, fiquei no meio do caminho. Já tá ganhando dinheiro. É verdade. É verdade. É verdade. Terminei o primeiro módulo, segundo módulo acabei não terminando e tal, enfim, e sempre nesse meio tempo trabalhando em gráfica, e fazendo por hobby mesmo, redator e tal. Tem até o portal Revista Colorada ali e tal, que é bem conhecido. E eu fazia também, colaborativo e tal. Daí teve um momento que eu saí da Revista Colorada, né? Eu parei de escrever para a revista e tal. E aí eu chamei o Vagão, porque eu lembrava que a Rádio Inferno, ela era muito forte na questão do portal da Rádio Inferno. A Rádio Inferno era uma das principais, assim, de notícias do dia a dia do Inter, porque escrevia 6, 7, 8 matérias, enfim, muitas matérias por dia, então estava sempre, né, no Facebook ou estava no Twitter uma matéria da Rádio Inferno. E eu vi que nos últimos tempos ali isso é 2020, eu acho, né, mais ou menos, acho que foi 2020. Foi 2020? É, foi 2020. E eu vi, tá parado, né, não tá acontecendo e tal, daí eu chamei o Vagão primeiro, né, para ter esse contato. Ele largou um tweet e tal, que tinha vaga no Tips do Vagão, né, que era o negócio de tipster dele e tal. E aí eu, tá aí a oportunidade, né, né, chamei ele na direct e falei, tem interesse em entrar no Tips do Vagão e tal. Fiquei um mês, só que isso me possibilitou do quê? Do Vagão me seguir e eu ter a direct dele, né, a DM dele. Daí fiquei um mês lá, nem apostei nada, só ficava lá no grupo do Telegram que ele tinha e tal. Não era entrar pra trabalhar, era entrar pra receber as dicas de aposta do Wagner num grupo VIP do Telegram. E tu nem Mas ele não não era- apostava. Não. Ele entrou só claro, pro... justo. Entendeu? Pra conseguir o follow dele a ponto de abrir a DM, Eu sou entendeu? desses. Enfim, aí passou o mês, aí eu chamei ele pra perguntar sobre isso. Daí o Vagão, né, não quer voltar com o site e tal. Era muito forte. Pega os guris aí na questão de informação deles fazerem reportagem, eu escrevo a matéria pra eles e tal, né? Não tem problema nenhum. Daí ele falou, nesse momento a gente não tem interesse em voltar com o site, mas a gente precisa de uma ajuda nas redes sociais, porque a gente, né, acho que era o PSN, né, que tinha recém saído, que tinha o Paulo Nunes, né, que ele fazia, né, essa parte das redes sociais, mas ele sai da rádio para ir morar em Portugal.
Então eu era o cara que fazia as redes sociais da rádio e o Lucão também fazia muitas redes. Isso era uma época que tava só eu e o Wagner na rádio. É, Porque o Suman só ia na rádio em dia de jogo. O Jimmy nem em dia de jogo. Ele fazia tudo de casa, era pandemia, né? Sim. E aí, isso quando voltou o futebol. Isso. Né? Porque durante o período em que não tinha futebol, era só eu e o Wagner, né, que ia pra rádio, tá ligado? E aí a gente tinha que fazer tudo. Tipo, teve uma época que era só eu que publicava nas redes sociais do Inferno, tá ligado? E aí a gente precisava muito de alguém, e aí a gente encontrou o PSN, Paulo Sérgio Nunes, que é, pô, um cara fenomenal, assim, até foi pra Portugal estudar lá e tal, por isso ele acabou saindo da rádio. E aí o Juliano apareceu com um portfólio cheio de matérias, tava no site do Lacerda também. assim, E a gente tava o com o Lacerda chegou a fazer um aplicativo da site, né? rádio, a gente tava com o aplicativo da rádio, mais as redes sociais, e a gente queria desenvolver o app para conseguir levar o portal para dentro do aplicativo. E aí voltar com o portal, porque a Rádio Inferno existe desde 2010, com página no Facebook e o blog. Tipo, a página no Facebook, quando derrubaram, depois a gente pode até falar dessa história, mas quando hackearam tinha 300 mil seguidores, tá ligado? Tipo, nenhuma outra página sobre Inter Tu tinha larga a tantos matéria ali, seguidores. pô, é muito clique, né? E aí a época do entrega que site, tinha época. e tipo, o site desde a época que era só o Wagner, ele fazia 20 matérias por dia, cara. 20 matérias por dia era muita coisa, meu. Teve época que a rádio tinha de 30 a 40 matérias. Tem que trazer ele aqui, ele vai te contar. Essa parte da história da rádio é muito foda. Ele tem que ser sozinho, porque ali Sim. tem muita história. Muita história, Tem muita história. Mas aí o Juliano chegou no momento certo. E aí o Vagão falou, daí eu assumi as redes, acho que primeiro não foi nem o Instagram, eu assumi o Twitter Isso. pra fazer o lance a lance que a gente tinha ali e tal, né? Todos os jogos, eu narrava os lances ali e tal. E assim eu comecei. Aí depois ele pegou confiança, viu que eu não ia fazer nada de besteira, né? Porque o Instagram da rádio já era muito, muito grande, né? Então, pô, daqui a pouco aparece um abobado aí das ideias e estraga o trabalho, né? E aí eu também assumo ali, e aí fico um bom tempo só nas redes sociais. E nesse meio tempo eu continuava trampando no meu trabalho na gráfica e tal, né? Que eu fazia impressão de banner, adesivo, xerox, tudo que tu possa imaginar, né? E eu tinha essa parte gráfica também, né? Porque normalmente eu fazia arte final, essas coisas assim. Então também me ajudou muito a poder criar alguns cardzinhos e tal pra rádio, pra também engajar Fazia com... as thumbs, os bagulhos. E aí, Bah. cara, foi indo. Daí chegou o momento que o Wagner começou a me dar uma grana, tá ligado? Acho que foi na época Que que tem saiu... isso, né? Pouca gente sabe, mas eu trabalhei 5 meses de graça, nem consegui começar a ganhar uma grana. Não, mas é porque era meu sonho, né, meu? Eu vi ali a oportunidade. Cara, e durante a pandemia, assim, tipo, tava todo mundo... O primeiro jogo que eu narrei na rádio tinha 16 patrocinadores. O primeiro jogo que eu narrei na rádio depois da pandemia tinha 3. E, cara, e aí o que acontece? Nesse meio tempo eu troquei de gráfica. Tipo assim, eu trampava numa gráfica que era ali em Porto e eu saio pra ficar mais perto de casa, porque eu morava em Cachoeirinha. Daí eu fui pra essa gráfica de Cachoeirinha. Só que nessa gráfica de Cachoeirinha eu não podia pegar o celular. Tipo assim, então eu não conseguia mais divulgar os programas que na época eram interligados, eu não conseguia publicar mais nas redes sociais, começou a me atrapalhar. É mal de gráfica, eu já trabalhei numa gráfica também que os caras eram... E cara, Nossa, meu, falo muito. e aí pra te ver, daí o que aconteceu? Eu comecei a ficar mais assim, né? E eu, cara, daqui a pouco esses caras vão me tirar mesmo sendo colaborativo. Meu, eu saio, peço demissão, né? Porque eu não tinha mais tempo pra isso, peço demissão e volto pro meu outro, porque lá eu tinha toda a liberdade. E aí eu consigo de novo ajudar nas redes sociais. Eu acho que acontece da demissão do Summon, e aí o Lucão tem uma importância, porque se eu não me engano, o salário do Summon é todo pro Lucão, mas aí o Wagner vai lá e conversa com o Lucão, e o Lucão meio que abre mão de uma parte pra poder O Wagner me fez uma proposta me pagar. quando o Suman saiu. Ele falou, cara, eu posso aumentar o teu salário com o que tu já ganha e com o que o Suman ganhava. Ou eu posso te dar uma parte do que o Suman ganhava e a gente efetivar a Nani e o Juliano. Eu falei, óbvio. Daí acontece disso. Daí a Nani entra Óbvio. e eu sou E aí efetivado. começaram as rachadinhas na Rádio Inferno, que daí começou a exigir 20%. E aí hoje ele falou Uber, que Não, mas nada, estacionou uma valia Mercedes. muito mais a pena pra mim, óbvio. Primeiro que, tipo assim, que eu queria ver, tipo, Claro. eles Crescer, mais crescer na pessoas rádio. também, né? E porque eu queria que eles trabalhassem mais pra eu trabalhar menos, cara. Justo. Cara, essa era uma época que eu chegava na rádio, eu chegava já com um roteiro pronto, porque eu apresentava o programa, eu tinha que fazer a thumb no dia lá, porque eu tava sem PC em casa, tinha que fazer a thumb no dia, fazer criar a live e tal, operar a live, colocar no ar e tal, fazer
Tudo da Ele live. dava o era, boa tipo, tarde, fazer. dava o espaço pro Wagner dar a consideração inicial e ele tava divulgando lá no Twitter, entendeu? Isso, é. Então, Fazia deu, tudo ao mesmo tempo. tudo ao Eu mesmo deixava tempo. os textos prontos, assim, num documento Word, tá ligado? Os textos básicos de divulgação dos programas, tipo assim, do lance a lance, de dia de jogo. Deixava tudo pronto e Ctrl-C, Ctrl-V e preenchia só com o necessário. E muitas vezes eu tinha que fazer isso enquanto eu tava ao vivo, tá ligado? Então, desde cedo na rádio, o Wagner sempre teve muito essa parada de eu e ele a gente fazia o trabalho. Quando eu cheguei, tinha 12 pessoas na rádio. Quando veio a pandemia, ficou só eu e o Wagner, o Jimmy e o Suman de casa. Então a gente teve que começar a fazer o trabalho de 10, em 2, tá ligado? Não, e tu queria ver o negócio crescer. Óbvio, né? E, obviamente, com mais pessoas a gente vai mais longe, como diriam os coaches hoje da internet, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá acompanhado. É uma coisa assim, né? Tem um esquema assim. E, cara, sabe que eu estudei na Unicinos jornalismo, entrei em 2008 na Unicinos, né? E a gente tinha essa coisa também de se distanciar, né, da identificação. E caras que estudaram comigo, que hoje estão... o Demoliner se formou comigo, o Diogo Rossi estudou comigo, formou antes, o Matheus Dávila estudou comigo também, formou um pouquinho antes. Então teve uma galera fera ali e eu, né? Só estudou com o gremista? Não, Brincadeira. Quer dizer, Tem um aí que não é. Tem um aí que não é. E um eles já sabem o clube, né? Então só os outros dois é verdade. fica o sorteio. Qual que falou? Hã? Demoliner? Demoliner, Diogo Rossi e Matheus Dávila. Tá. Eu adoro contar pros motoristas de Uber o time de todo mundo da empresa. Mas tu fala real? Claro, pro motora, claro. Entrego todo mundo. Mas, ou tu entrega cada vez pra um, assim... Claro que a gente sabe, eu sei também o time dos guris ali. Não, brincadeira. Eu acho que é um bagulho que o cara tem que querer... Mas eu acho que é legal a entregada também, sabe por quê? É que os caras nunca vão botar fé, 100%. Alguns já vão. Eu acho que... Ainda mais pra mim, que minto pra Uber todo dia. Tem Mas essa resenha. o próprio Espinosa, ele foi perfeito em conseguir quebrar esse gelo, cara. Sim. Foi perfeito ali no Marcão ali, cara. E eu tenho certeza que ninguém fica bravo com ele. Não. Tenho certeza. Todo mundo leva muito na esportiva. Até porque, tipo assim, tem uns que ele Algumas fala, de e outros brincadeira. ele... Mas ele alterna, né? Às vezes ele é do mesmo, ele pega e muda. Já houveram alguns que me surpreenderam, até alguns que depois assumiram o time, tipo o Vaguinha. Pra mim, poxa, eu falei pra ele, mas tu é muito gremista, tá ligado? Eu jurava que ele era gremista. E tu não acha que tem uma compensação? Eu tenho essa parada assim, ó, que eu sempre, tipo politicamente, o cara tá discutindo comigo, eu tô gravando aqui. Aqui geralmente eu não exponho minhas posições ideológicas, porque eu trabalho na política hoje. Então Sim. eu acho que isso possa ser prejudicial. Talvez Claro. no futuro não. Né? Mas aí o que acontece? Eu acabo não falando e às vezes a pessoa... Uma vez eu gravei com uma menina aqui, a Pamela, e ela tava falando sobre um dos candidatos à presidência. E da tu última neutrinho eleição. aqui. Não, e eu fiquei durinho aqui, sabe? Ela falando, e eu durinho. Daí depois, ela, no fim do programa, ela me pediu desculpa, assim, pelo teu olhar, assim, a mim e tal. Eu imaginei que teu posicionamento é X e tal. Não quero que tu te ofenda. Eu falei, cara, não, eu justamente fiquei com um cara de incógnita porque eu quis que tu falasse o que tu pensasse e não queria Sim. entregar a minha, sabe? Mas às vezes daí eu acho que por conta disso a gente compensa. Por exemplo, eu ia fazer uma matéria, eu fazia às vezes de Inter e de Grêmio. Ia fazer uma chamada pro jogo do Grêmio, eu sou colorado. Na capa do jornal. Vou elogiar pra ninguém perceber que eu sou Isso, colorado. E aí é pior. Vou achincalhar o Inter pra ninguém Isso, perceber que eu sou Aí os caras colorado. sempre vão pensar que é o contrário. Daí segue e tu pensa, aí, ó, tô enganando bem. Os caras estão achando que eu sou gremista. Mas na realidade, não, a gente tá querendo dar uma compensada pra isso. Eu acho que tem um pouco No disso. fim, tu deixa a neutralidade de lado e tu tá compensando Exato, pro lado exato. que não é o teu. Não tô dizendo que isso é uma regra, mas vez Não, ou outra, num mas detalhezinho, acontece. eu fazia isso, confesso, assim, sabe? Mas por que eu tô falando toda essa volta, assim? Como que é... Hoje eu sei que já tá mais estabelecido, mas no início, assim, principalmente o Lucão, que tá há mais tempo nessa caminhada. Como é que era o relacionamento com os isentos, assim, com a galera mais da velha guarda? Eu encontrei até numa pauta ontem um cara que eu sou muito fã. Ontem, lançamento da Expo Direto... Mentira, ontem. Cotrijal, que é um evento que acontece sim. do agro, e eu tava lá acompanhando o deputado que eu trabalho. Valeu, E mano. tava lá o Zé Alberto Andrade, da Sim. Rádio Gaúcha, que é gigante. simplesmente uma enciclopédia, Claro. né, cara? Ele é um fenômeno. E eu já tenho contato dele, ele acompanha bastante política, conversei, troquei uma ideia com ele. E são caras que estão há muito tempo nessa, né? E preservando os seus clubes do coração, numa outra movimentação. Como é que foi e como é que é ainda hoje? Se ainda tem uma outra restrição? É que Relacionamento entre... Restrição não, eu acho que não tem mais
problema, assim, a gente não passou por isso mesmo. Quando a gente entrou, eu entrei em 2020, o primeiro jogo que eu narrei foi em 2019, mas entrei oficialmente em 2020, já era um bagulho estabelecido, só que só tinha gente. Tipo assim, de veículo que transmitia os jogos e tal. Cara, a primeira jornada da Rádio Inferno ao vivo no YouTube é de 2013. Tá ligado? A primeira jornada. Aí tem vários jogos, 2013, 2014, alguns. O primeiro no estádio, em 2014, 2015 tem alguns. Tipo, a final do Campeonato Gaúcho tem transmissão lá no canal. De 2015. E depois volta em 2017, e aí sim, com todos os jogos. De 2017 pra cá, a Rádio Inferno não transmitiu um jogo do Inter, que foi quando eu peguei Covid, durante a pandemia. Conciliador, né? Que não foi nem por isso, o Suma ainda tava na rádio. Só que, como eu peguei Covid, a gente isolou o estúdio. E só dava pra transmitir do estúdio. Não dava pra transmitir. Então, tem um jogo só que a Rádio Inferno não transmitiu. Todos da Série B, todos de 2018, todos da Libertadores de 2019, todos... Tudo. Menos um jogo do Campeonato Gaúcho. Tá ligado? Com aquela volta do gauchão ali, que é uns 2 jogos depois daquele Grenal do retorno do futebol e tal. E aí... então, a gente já entrou com o jornalismo identificado sendo uma realidade. Aí a gente viu acontecer, um pouco antes da gente entrar nesse mundo, e seguiu vendo, e até hoje está vendo, o processo de caras da mídia tradicional começarem a se identificar. Tá ligado? O próprio Baldassi, que se identificou lá em 2016, depois disso só se fudemos, né, meu? Ah, tu sabe que a culpa é tua? E aí, depois que tanto que o Baldassi, quando se identifica ali em 2016, muita gente fala, porque o Baldassi foi o primeiro a fazer isso e tal. E o Baldassi, ele mesmo, várias vezes já falou na live sobre isso, sobre, tipo assim, que o Wagner foi o cara que abriu o mato, entendeu? Pra isso existir. O Baldassi participava do pré-jogo da Rádio Inferno. É, que o Wagner passa por esse período de, tipo assim, não deixarem ele entrar no estádio com a camisa do Inter, não deixar transmitir o jogo com a camisa do Inter, não deixar fazer cobertura de treino do Inter com a camisa do Inter. Tá ligado? O cara tinha ali, tinha SEG, DRT, do registro, mas, tipo assim, tinha essa parada ainda. Ele não podia transmitir. Por isso que eu digo, ele tem que vir aqui e falar isso. Ele não podia transmitir os jogos com a camisa do Inter. Os caras riam dele. Ele conta essas histórias aí. Os caras da mídia tradicional tratavam ele como um louquinho, assim, que ia com um computador sozinho, às vezes, pra dentro do estádio, sozinho, botava no ar no Facebook. Às vezes foi no Facebook, às vezes foi no YouTube, outras foi direto, só o áudio, no blog. E narrava o jogo, tá ligado? E alguém numa call do Google Meet, tipo assim, no Hangouts, na verdade, né, na época. E aí alguém comentando. Então, tipo assim, a gente não pegou esse momento, a gente já pegou o contrário. Acho que é a ascensão e a criação de vários veículos identificados. Eu lembro que no início, assim, os primeiros jogos que eu fiz no Beira-Rio, eu cheguei, tipo assim, um colega chegar e encostar assim e falar, olha... É melhor tu não vir com a camisa do Inter, por exemplo, sabe? Tipo, já chegou, é melhor, sabe? Tipo, não vai gerar alguma questão assim. Não sei se, sinceramente, ali, talvez, a maioria da galera tinha também uniforme, a gente não tinha uniforme ali no início, pelo menos eu não tinha camisa. Tipo, o Lucão acho que já tinha, por exemplo, a camisa da rádio e tal, mas eu não tinha, então fui, por exemplo, com a camisa do Inter, né? E aí, chegou do meu lado, tá começando e tal, não vem com a camisa do Inter e tal. Chegou a ter isso, sabe? Mas também depois, com o tempo, aí tu vai pegando também, intimidade com os caras, eles vão vendo que também, tipo assim, tu é um cara sério, sabe? Tipo, começa a te levar a sério. Tu botar a camisa ou não botar a camisa, não interessa. Mas eu lembro que nos primeiros jogos, eu chegava um colega, assim, pra dar o toque, assim, sabe? Hoje, eventualmente, vocês utilizam ainda, né, a camisa do Inter, né? Sim, o Lucão, por exemplo, tá sem o cansa do Corsa aí. Às vezes sim. Isso aqui é uma relíquia minha. Mas a gente tem uniforme, eu uso mais uniforme nas transmissões, mas de vez em quando eu uso camisa do Inter. O meu pai tem eu peguei pra mim já, né, mas era do meu pai a branca, essa aí. A dele tá escrito Astra. E é a 7 do Fabiano. Eu acho que é então a anterior, de 97. É uma anterior. Essa de 98. É de 97. Mas, cara, essa parada, eu acho que no começo me perguntavam muito, e aí pro Juliano também, que era tipo assim, tu não tem medo de que isso te feche portas? Não tem medo de que isso te feche portas e tal? Eu falei assim, não, tá ligado? Eu acho que o caminho, meio que, não sei se natural, mas acho que um caminho provável das rádios tradicionais é daqui a pouco eles começarem a ter jornadas identificadas. As rádios tradicionais, todas já têm jornalistas que são identificados e que estão comentando o jogo ali e tudo mais. E eu acredito que esse processo vai acontecer.
Até Teve período de torcida identificado foi, também, né? Naquele momento. foi 2021 que circulou assim no meio da comunicação aí a notícia de que uma grande emissora tradicional ia fazer esse movimento, que estava procurando pessoas, estava, sabe, conversando, entrevistando pessoas para criar essa jornada identificada. E aí é mais ou menos a mesma época que o Baldasso lança a jornada dele. E aí muita gente nos perguntou: e agora vocês acham ruim? Porque antes era só a gente, né? Vocês vão ter que, tipo assim, o Baldasso é um cara que tá na TV, é um cara que vai ter muita audiência e tal. E acho que tanto eu quanto o Wagner, a gente sempre teve a mesma ideia, que é tipo assim, cara, eu não acho ruim. Se a gente na época a gente tava naquela época ali tendo uns 700 a 1.000 simultâneos nos programas e as jornadas de 1.500 a 2.000, dependendo do jogo, 3.000 simultâneos. O Baldasso entra com 10, tá ligado? É um bagulho meio louco, assim, 10. Só que, tipo assim, o que a gente sempre falava é, cara, tem 10.000 pessoas a mais consumindo um conteúdo identificado. Daqui a pouco o cara pode não gostar mais do conteúdo que o Baldasso faz lá, da jornada dele lá. E esse cara vai fazer o quê? Tu acha que ele vai voltar a ouvir uma rádio tradicional? Talvez sim, mas a chance dele querer escutar outra rádio identificada é muito maior. Como vocês, tu falou, para aproveitar esse fenômeno Baldasso, né? Sai, todo pós-jogo sai ali uns gráficos dos números do YouTube. E, claro, a Rádio Gaúcha tem uma forte audiência na frequência, nos aplicativos, que obviamente não estão ali, né, computados nesses números que são especificamente do YouTube. Mas ainda assim eu considero, né, surreal, assim, um cara, né, o CPF, que hoje é o CNPJ, Fabiano Baldasso, tá à frente dela e puxar uma régua, que nem vocês falaram, eu creio que é um movimento que puxa, porque todo mundo fica interessado e aí o algoritmo vai te jogando conteúdo, né, cara? Eu acho que fica meio óbvio que eles se sentem incomodados com o Baldasso na frente, porque eles estão colocando o jogo agora também no YouTube. Pra realmente, tipo assim, tipo, por exemplo, até o momento só foi o do Grêmio, né, que passou. Mas vai passar, se eu não me engano, até agora os próximos jogos do Inter vão ser no YouTube da RBS. de GZH, tipo, vai passar no YouTube de GZH. Então tu vê que eles estão incomodados com isso. Por quê? Se eles botarem com imagem, ali, obviamente que eles vão fazer uma audiência muito maior. Mesmo que tenha jornada digital de coisa, mas em GZH vai ter também a transmissão. Então, eu acho que esses movimentos que eles vão fazendo também né, no digital mostram também que eles, estão vendo, olha, estão fazendo números muito relevantes. A gente precisa não combater isso, porque acho que combater é uma palavra muito forte, mas a gente precisa trazer algo novo também pro YouTube. Tanto que agora vai ter os jogos do Grêmio já passaram, já em GZH, e vai passar os do Inter também normalmente, com imagem. E a Gaúcha viu esse movimento de transmissões no YouTube crescer pra caramba e pensou, cara, tipo assim, é a RBS, é um produto da RBS que tava no YouTube já, mas meio que, sinceramente, de qualquer jeito. E eu lembro que eles formam uma equipe, e eu conheci uma das pessoas que ficou responsável em trabalhar diretamente com a construção da nova jornada, né, da jornada digital da Rádio Gaúcha, e que, cara, duas pessoas que trabalham com isso, eu lembro, tipo assim, que depois da nossa transmissão das Ruas de Fogo contra o Colo-Colo, que a gente botou drone, câmera com gimbal no meio da torcida, tipo 2 câmeras pegando o ambiente na frente do Beira-Rio, uma com a gente entrevistando a galera, outra pegando uma visão um pouco mais de cima, assim, para mostrar como é que tava a festa da torcida lá no Bar do Nego Velho, na frente do Beira-Rio ali e tal. E, tipo assim, no dia seguinte, o próprio Baldasso me mandou mensagem pra mim, pro Wagner e tal, e ele falou que foi isso que pilhou ele de começar a ter uma equipe grande, de começar a ter câmeras espalhadas no Beira-Rio, mesmo com o celular. É que aquela transmissão que a gente fez, ninguém imaginou que alguém pudesse fazer pro YouTube. Tipo, o pessoal que acompanha a live, às vezes não tem noção de como é difícil botar um drone ao vivo. Botar uma câmera gimbal sem fio, tá ligado? No meio da torcida e transmitir isso em Full HD, tipo, é muito difícil, é muito difícil. E, tipo, mais assim, com tanta gente, tipo assim, não é um jogo comum, né? Tipo, não é um jogo do gauchão. E a gente fez uma rede doméstica de internet, que é o mais incrível, que as pessoas não fazem ideia do que é fazer essa mão. E aí, tipo, os caras falaram assim, tipo, mandaram vários elogios pro pessoal da Gaúcha, assim. Isso que vocês fizeram foi uma parada muito acima do que a gente imaginava que dava pra fazer no digital e tal. E tipo, depois disso,
Esse eu acho que é um marco muito importante para as transmissões, modéstia à parte, para as transmissões do YouTube aqui. Que a Gaúcha veio muito forte, assim, com uma transmissão, ficou legal, ficou bonita, tá ligado? Foi bem feita, assim, e eles estão sempre com um padrão de qualidade da RBS, e eles investiram pra caralho, por isso também tem números muito bons. Agora o Baldasso é um fenômeno ali, primeiro porque fala muita besteira. Óbvio, cara, óbvio, né? Primeiro que já sempre falei pra ele já pessoalmente, sabe nada de futebol, ele sabe muito de comunicação. Essa é a parada. E Meu, foi pode ter certeza, um excelente cara. repórter, né, também. O Baldasso tem muita opinião que ele dá, que eu acho, às vezes, assim, até cansativas, problemáticas pro Tem Internacional. prazo de validade, né? E que, com certeza, eu sei que ele não acredita naquilo, sinceramente, tá ligado? Mas vai repercutir. No lado do Grêmio, o Bagé é muito bom em fazer isso aí. Farid, né? Porra! Acho que no bola, o Potter, por exemplo, é um cara também que é um cara que por muito tempo teve opinião muito impopular, mas que ele sabe. Repercutia pra caralho. Repercutia, né? Virava corte, viralizava. É. E isso ajuda o teu programa, né? Os caras podem ficar com ranço de ti, Claro. mas o programa assistiu. cresce. Não, e o torcedor, ele cria uma coisa, tem uma leva de gremistas, eu tenho um grupo com jornalistas, inclusive o Diogo Rossi é um dos caras que tá nesse grupo aí que a gente conversa, o dia inteiro se xingando e debatendo ali. E tem gremistas ali, tipo, com esclarecidos, que continuam dizendo, o Bagé não é gremista. O Bagé mentiu. Baldaço tem não isso, é né? colorado. Tem essa resenha que, porque não tem nenhuma foto do Bagé. O Bagé já gravou 2 vezes com a gente aqui, falou sobre isso também. Porque não tinha foto do Bagé com a camisa do Grêmio quando ele era mais novo, que eu sei que é mentira. Imagina, o cara vai mentir que é gremista. Cara, não Eles tem são, gurizada, viu? É. O Baldasso é colorado e o Bagé é gremista. Mas é que o Bagé não é Grêmio, o Bagé? É verdade, é verdade. Ah, isso aí é uma viagem, né? Mas é que eles atraem muito hater, né, cara? É. O Bagé falou há um tempo aí que o Jeromel era mais jogador que o Lúcio. Ah, não, isso aí é... Como é que tu acha que as pessoas vão repercutir uma fala dessa? É complexo. Oh, Mas a gente falou passou por tudo, uma né? situação política do Inter agora, nessas últimas eleições, por exemplo. A entrevista do Baldasso fingindo que estava arrepiado, com o Melo descobrindo que o Gabigol, que tinham descoberto as conversas dele com o Gabigol. Pô, até ele sabe que foi constrangedor naquele momento, cara, vamos ser sinceros, e repercutiu muito, 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 muito. Não, e o hate, ele também repercute positivamente, né? Às vezes a gente toma ali, eu digo sempre assim, se não tem ninguém xingando, é porque talvez ainda não extrapolou a bolha, não tá... Sim. Se eu tava jogando bola e numa quadra aqui, tem um time, inclusive, tu tem time também, né, Juliano? Tenho, Aqui, tenho. ó, o Lázio lá de Cachoeirinha aí, nós lá. temos que fazer um casa e Pô, fora aqui com quando o quiser. meu time, que é o Peladeiros Futebol Clube. Cara, Uma gurizada- a gente tá precisando marcar, porque É? a gente, tipo assim, a gente saiu do... Pô, olha só, né? Não, vamos Juliano a é gente- fominha da bola. caminho. É que, cara, a gente montou pro futsal, né? Pra jogar futsal. Só que é tanto cara que tem bola no pé que a gente, não, vamos pro 7. E a gente começou a jogar contra esses times aí que estão começando a se federar, assim, tal, no futsal e Ah, tal. o time é diferenciado. então. Hã? Não é muito, mas a gente tá começando a querer levar a sério, Não, assim. nosso time incomoda, pô, não por mim, eu sou o único velho, o resto é tudo Não, mais também novo. não, eu só Ah. faço o muvuco. Eu sou bom na resenha, depois aqui fora. Sabe? E aí nós tava jogando uma bola e eu tava discutindo com o juiz, assim, né? Pra variar um pouco. E aí um cara pegou e gritou, assim, supostamente um amigo do outro time, gritou: sai daí, meu, tá achando que aqui também é podcast? O cara meteu Ah! que legal. Daí eu falei, Tá vendo? Tá Aí assistindo, eu né? também tipo, pô, obrigado pela audiência. Eu falei, tipo, legal. Mas, ô, meu, no caso específico do Baldasso, tem gente também que acredita que ele só é tão escutado, tão assistido por causa do hate e por causa de torcedor que vai pra zoar. Mas não é, meu. Não, é. não. E não é, tipo assim, ó, o Baldasso tem uma carreira gigante no rádio, tipo assim, porra, na TV, tá ligado? E, cara, no período que ele trabalhou no Inter, ele fazia as festas consulares. Ele ficou virou um cara muito conhecido no interior inteiro. E acho que nos falta aqui na capital, e eu digo isso, falo pra imprensa como um todo, não digo só identificados. Nos falta falar pra fora de Porto Alegre, meu. A gente fala muito com a realidade, só sobre a realidade e o modo de pensar do cara que é torcedor, do cara que é morador, seja o jornalismo de maneira geral, o jornalismo político, o jornalismo esportivo. Acho que a gente é muito
centrado em Porto Alegre e na região metropolitana, nos nossos problemas, na nossa realidade, nesse público. O Baldasso é um cara que fala muito pro cara do interior. A gente tem uma audiência, tipo assim, percentualmente da galera do interior que é, porra, muito significativa. E a gente recebe um carinho muito grande dessas pessoas do interior quando eles vão lá no Beira-Rio e nos encontram. E até não só essa questão do interior, agora a gente foi fazer a live do sorteio da Copa do Brasil, que a gente pega o Asa de Alagoas, cara, os caras no chat comemorando, exato. pô, que legal. Vai ter aqui, perto, a gente vai poder assistir. E a assistir. gente ficou, tipo assim, olhando o chat, falando, cara... Lá em Alagoas, os caras estão assistindo a gente e os caras estão super felizes. Como que a gente vai no ar daí falar, tipo assim, ó, pô, o Inter vai lá em Alagoas? Não, cara, pô, olha Mas a gente fala? Tem que falar, mas é que, nem isso, é questão de logística. Tem essa questão de ter esse pensamento porto-alegrense aí, e mais da questão de logística logística e achar também, que né? o mundo gira em torno do laçador, tá Eu ligado? pra você, assim, um cara, eu sou de São Leopoldo, trabalho hoje em Porto Alegre, vou todo dia pra Porto Alegre. É perto, pra mim, pelo menos, aqui, se eu pego o carro, eu vou em meia horinha ali pra Porto Alegre. Só que é uma parada, assim, de quem eu cobri muito tempo futebol do interior. Vou perguntar pra ele qual o caminho que ele fez, porque não tinha demorado uma hora e meia pra chegar aqui. Pela 448 eu chego ali e faço meia horinha. Meia horinha real, assim, real. Eu saio aqui já na beira da BR, né? E, cara, me incomodava quando eu cobria o futebol interior, mas daí não é uma crítica pra vocês, é uma crítica mais até pros veículos tradicionais, que teoricamente fazem uma cobertura igualitária. Cara, o desprezo, e isso eu acho que reflete muito até nas falas. Todo ano tem o cara falando porque o gauchão, porque não sei o quê, porque o time interior, tratando como se fosse um circo, sabe? Os clubes do interior. Cara, movimenta muita gente, cara. Tem muita gente empregada, são funcionários dos clubes, são torcedores, sim. Cara, aqui é mais difícil para os clubes, aqui acaba tendo menos torcida. O Aimoré, que eu acompanho mais, que é meu time, que eu torço muito, tem menos torcida por estar perto de Porto Alegre, então prejudica. Sim. Mas, cara, vai pra Pelotas ali, cara, o que é a torcida do Chavante, agora o do Inter, Pelotas, né? vai pra Ijuí, entendeu? Cara, os Caxias, caras gostam muito, vai pra Rio Grande, São Paulo de Rio Grande, quando tinha uma força lá, tem torcedores. Uma vez um ônibus de efetivamente. torcedor do São Paulo de Rio Grande, uma chuva de guspe, porque eu conheci muito dessa vivência do torcedor do interior, porque eu morava no Lajeado, que é passando a Restinga, um bairro do extremo sul de Porto Alegre, e tinha alguns quilômetros da minha casa o Porto Alegre, o time do Assis, lá do Ronaldinho. Em 2009, o Porto Alegre foi campeão da divisão de acesso com um ataque que tinha Riantony e Adão, que foram meus ídolos, assim, eu assisti os Ele jogos. subiu com o Aimoré na última... Ai, no jogo não lembro se era fase de grupo, não lembro se era, acho que era mata-mata, cara, não lembro até se não era quartas de final, que na final a gente enfrenta o Pelotas, o Porto Alegre ganha do Pelotas do Sandro Sotile. E aí, também os torcedores do Pelotas me xingaram, me jogaram pedra, eu era criança, eu xingava de volta, né? E os caras do São Paulo de Rio Grande me cuspiram, eu tenho um ódio do São Paulo desde aquele dia, eu tomei uma chuva de guspe, joguei uma pedra no ônibus e fugi. Quem jogou recentemente lá foi o Diguinho, volante, jogou no São Paulo de Rio Grande. E ele jogou junto com um cara que é meu amigo pessoal, que já gravou aqui conosco, que é o Rafael Lacerda, treinador, treinou o Caxias. Sim, Caxias. Claro. Foi cotado até, né? Claro, fez um baita trabalho. É um baita treinador. Teve agora no Amazonas, que teve uma... Se ele subiu da D na pra série. C, Isso. subiu pra B. Pô, mas ele ano acabou Sassá, saindo. né? Contratou o Jô, né? Contratou o Jô agora também. Sabe quem tava jogando lá com ele era o... Como é que é o centroavante? Sacho. Sassá tava lá. E... Sassá da famosa foto cheio de dinheiro. Aham, exatamente. Então é um cara que Malote. conta muito, e assim, eu sempre respirei por lidar e estar junto com esses caras, né, que conhecem o interior. Então eu sempre senti um pouco dessa dor, assim, digamos assim, de, pô, valoriza também. Quando vai fazer uma transmissão, te informa o mínimo sobre os atletas que estão ali. Os caras estão na luta, estão trabalhando, entendeu? Tem dificuldades. Então é uma parada que eu vejo que hoje precisa ainda ter esse olhar, porque reúne muito público, não vai atrás que não tem, envolve economicamente, os negócios locais, enfim, envolve muita gente. Acho que agora até o próprio jogo contra o Guarani, né, de Bagé, o comércio fechou até mais cedo, né? Fechou meio, tipo assim, todo mundo, meio que Pra ir no jogo. pra ir no jogo, assim, pô, fecha mais cedo, porque o jogo era 6h30, né, por conta dos refletores lá do estádio do Guarani. Daí o jogo foi um pouco mais cedo pela questão do segundo tempo e tal. E aí, pô, os caras fecharam mais cedo pra... E o futebol interior, tu que gosta, né, Lucão, de histórias. Sim. Eu tava uma vez cobrindo aqui a Terceirona, que é a segunda divisão gaúcha, que é a Terceirona. Sapucaense, e quem era o treinador do Sapucaense quando eu tava cobrindo esse jogo? O Ale Menezes. O grande Ale Menezes. E aí tô na beira do campo ali, né, acompanhando, e nisso vai começar o jogo, começa o Tec para e invade a Polícia Civil no campo. Acho até que essa história eu nunca contei aqui.
E aí, a gente olha assim nisso, daí vai a polícia, vai em direção ao banco do Sapucaense e pega o centroavante do banco e algema ele. E leva ele pra um canto e fica todo mundo assim se olhando. E aí, tá, eles levam o cara, vaza. E aí, tá, pode começar o jogo de volta aí, a Polícia Civil falou. Pensão alimentícia, só pode ser. Daí, não, mas- antes fosse, velho. Antes Você fosse não, civil? né? Isso é horrível. Mas enfim, antes fosse Ah, o não. cara- Mas é que o cara era, daí seguinte, o jogo volta, tá o Ale Menezes assim, tipo, pô, perdi meu centroavante. centroavante. Perdi meu centroavante, tá aqui assim. E aí daqui a pouco olha, eu fui abordar um policial civil, porque aí foi matéria, todo mundo Repórter, começou a me né? chamar, Claro. galera da Gaúcha, galera da Band, Guaíba, porque sabe que eu era o único que ia cobrir os Sim. jogos ali. É que aconteceu, o cara era piloto de fuga de uma quadrilha, que fazia Meu, salto, coisa. E ele treinava também e jogava pelo Sapucaense. E aí eu descobri isso aí, peguei o polícia daqui a pouco no meio do jogo, eu lembro nesse daqui, daí ele pegou e falou assim, não, Matheus. Aí eu cheguei ali e ele tava o que aconteceu com o meu centroavante? Foi disseram que ele era piloto de uma gangue aí que roubava, assim. Caralho, E cara. ele falou assim, sério? Mas o cara vinha aqui, gente boa, treinava com nós, nunca sumiu nada do vestiário. Pois é. Faz então, parte, né? era um Profissional, né? Bem trabalho- profissional Sim, esse. né? Esse é profissional. Vai se queimar pra roubar É. o quê? Uma chuteira, um meião? Claro, fizeram um cirquinho, né? Não precisava, podia ter pego ele antes do jogo, mas Sim. aí levaram ele com colete de reserva, Mas de é- chuteira. Podia ter deixado a tri- 9 pro Ale toda Menezes, uma- né? Claro que É. trabalhar com o futebol profissional e o futebol de Série A é muito foda, mas eu gosto muito da Várzea, que nem eu te falei fora do ar aqui. Cara, eu não vou falar qual liga, tá ligado? Mas é uma liga grande de futebol de Várzea daqui de Porto Alegre, que eu trabalhei com os caras e eu produzia um programa pra eles sobre a liga, tá ligado? E, meu, era muito engraçado, porque, tipo assim, ó, um era um bicheiro, tá ligado? O outro era o cara das máquinas caça-níquel. Caninha boa. Bah, e o outro era um velho putanheiro, assim, cara, que vivia em sauna, em cabaré e não sei o que, toda noite. Ele saía do programa, tinha um patrocinador do programa que era uma lancheria, aí ele sempre ia lá, da resenha com os velhos lá, jantar, e chegava o final, e esse velho largava primeiro antes de todo mundo e ia pra um cabaré. E o cara que era envolvido com os caça-níquel também era agiota. Já chegou até me Calma. prometer emprestar dinheiro a juros Calma. baixíssimos, mas eu não peguei. E se eu peguei, eu paguei, porque eu tô vivo. Tá aí Mas vai é- contar a história, né? Sim. Perdeu a casa só. Não, tá louco. Mas Não, era e- engraçado. E, cara, eu É cobria loucura, né, mas- todos os jogos ali dentro do campo. Tipo, eu tava conversando Sim. com o Ale Menezes durante o jogo, tá ligado? Repórter de ficava- campo, tá? Não, cara, na verdade tudo, tá ligado? Às vezes eu fazia foto, matéria, Narrador. entrevistava os caras, às vezes eu subia um pouquinho lá pra ficar nas cabines em cima pra olhar melhor o jogo, descia pra trocar uma ideia, às vezes conversava com os jogadores do banco ali também, Ah, pegar umas claro, tem fofocas. outra liberdade. Cara, É outra coisa. Chegou um momento que a gente começaram a meio que dar uma tirada. Eu não botava isso no jornal, mas eu tinha todas as informações do jogador, Sim. contavam tudo, eu ficava no treino dentro do campo, cara, dentro do campo. É o PC de Oliveira, técnico que foi campeão de futsal. Esse foi um dos caras que me proibiu de acessar os treinos, tá? Deu um perdão. Tá muito só eu. fofoqueiro. Léo Dias. Léo Léo Dias da Léo imprensa Dias de esporte. Exato. Mas, gente, e por falar em resenhas e proximidade com atletas e tal, o que vocês já tiveram? A Nani contou de uma passagem aqui que o Lô brincou que atestam a ela a demissão do Mano Menezes, né? Que tem algumas Foi ela que histórias- demitiu. Foi ela que demitiu o Mano. O que vocês já tiveram de polêmicas individuais, vocês, com alguns jogadores, seja por posts nas redes sociais pessoais de vocês, seja por pergunta, daqui a pouco numa coletiva, o que já rolou, assim, que vocês lembram de resenha boa? Ah. Ou vocês nem Pô, boa, assim? cara, é que eu tenho uma que é com o Papaléu, né? Emílio Papaléuzinho, que era vice-futebol na época do Inter. E teve uma época que o Inter tava com direito de imagem atrasado, né? Que foi bem a época ali da greve. E antes da greve surgiu essa informação na própria revista Colorado. E aí eu fui questionar o Emílio Papaléu, né? Vice-futebol. Emílio, existe algum atraso, né? Existe atraso no direito de imagem? E ele falou, tudo dentro dos prazos habituais. O que tu entende? Que tá tudo em dia? Tudo ok? Minha publicação no Twitter foi essa, né? Porque lá que eu informava o meu público na época e tal, eu falei, ó, segundo o Emílio Papaléuzinho, tá tudo em dia. Cara, o que aconteceu? Pelo que eu sei, tá? Um jogador do elenco printou, mandou no grupo de WhatsApp da equipe, né? Lá do time, do elenco do Inter,
No outro dia, os caras, bom, tá tudo em dia? Então tá, pum, greve. Tinha mais algumas coisas nos bastidores e tal. Aproveitaram que o presidente e o Emílio estavam num evento da Rádio Grenal. Acho que era aniversário da E aí, Regional. quem que tava no CT Parque Gigante? Paulo Autuori, que recém tinha chego, né? Que não tinha nem quase contato com o elenco naquele momento. E o Mano Menezes, que era o treinador, né? E aí, surge a greve, né? Que aí... Desculpa. Se eu não me engano, foi até o JB que denominou que foi o Tyson, um cara, o líder da greve e tal. Não sei se realmente foi, mas que aconteceu a greve ali. Beleza, aconteceu ali, depois se resolveram e tal, foram treinar, Não né? precisa dizer, mas tu lembra quem foi o jogador que mandou o print? Porque eu lembro da gente Eu ter sei. um print do grupo Eu com sei. o teu print. Eu sei. Mas É que foi no, tipo assim, ó. isso, com o print do Juliano. Sim, É que jogador. Eu não lembro é que- quem é é. que Depois o tu me fala, não é que o lembro. jogador, ele tinha uma fanbasezinha, assim, de grupo de WhatsApp, mandaram pra ele, pum, ele mandou no grupo de jogadores. Ele era muito próximo, assim, às lideranças do elenco e tal, então por isso que ele mandou e aconteceu o que JB te aconteceu. defendeu pra caralho depois, né? Aí é que tá, o que acontece? O Inter vai jogar contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, e quem vai falar no pós-jogo, depois da vitória, é o Papaléu. E aí o Papaléu foi perguntado, né, sobre isso, sobre ele ter falado que estava tudo em dia e não estava tudo em dia. E ele fala, até fui questionado sobre esse assunto com um colega teu, mas eu não disse que estava tudo em dia e tal. Não foi isso que eu falei e tal. E aí tá. O JB, depois da coletiva, me chamou, cara, Papaléu te queimou na coletiva. Fui olhar meu Twitter, né, tipo, naquela publicação, começaram a me chamar de mentiroso e tal. Daí eu falei, não menti. Se tu quiser eu te mando os prints. Mandei os prints pro JB, ó, pum, tirei print e mandei, ó, cara, tá aqui. Daí falou, posso publicar esses prints? Eu falei, claro, por mim pode, tu acha que vai me dar problema judicial? Ele falou, não, porque é uma conversa que tu tá envolvido, então não tem problema nenhum. Então tá, se tu quiser, divulga. JB, pô, acho que ele tem 400 mil inscritos no canal do YouTube dele. O que ele fez no pós-jogo? Acho que era o maior canal de jornalista gaúcho no momento. De repórter gaúcho no momento, era. Cara, o JB foi... E ele é muito dessa questão, né, de defender os colegas. Ele fez um vídeo falando, olha, no pós-jogo, vice de futebol do Inter mente sobre fala e tal. Cara, e aí ele vazou os prints. Ele bota no vídeo os printzinhos e tal do Emílio Papaléuzinho, confessando que tinha falado que estava tudo em dia. E o engraçado Aí, é cara, que o Juliano ama o Emílio Papaléu, cara. Ele adora É que o o que Emílio acontece, Papaléu. cara? Porque o Papaléu, Rolou ele, essa tipo assim, ó, treta. ele foi muito gente boa depois. Ele me chama no WhatsApp, depois que o JB posta o vídeo. Cara, chegou acho que em 2 minutos no WhatsApp dele, né? Pum. Daí ele me chama, cara, se tu puder e tal, pedir pro João Batista Filho apagar o vídeo. Eu falei, cara, não vai apagar, tu teve a tua vez de falar lá no final da coletiva, eu não podia me defender, um colega meu tá me defendendo, é do jogo, vida que segue. Daí ele não falou mais nada. No outro dia, além do vídeo, com toda a audiência que tinha o Donos da Bola na época, o do Rio Grande do Sul, o JB também descasca o Papaléu. Daí o Papaléu aí chama, o JB aparece, o JB até fala ali. O Meneghetti ainda é irônico com o Papaléu, porque o Papaléu, se eu não me engano, ele trabalha com isso, né? O Emílio Papaléuzinho, se eu não me engano, ele trabalha com essa parte, né, jurídica e tudo mais. Então, ele é o cara da defensoria, cara, pô, agora não vou lembrar. Mas ele trabalha, então, é justiça do trabalho, tipo, ele conhecia, sabe? Tipo assim, ele sabia que ele não podia estar falando aquilo ali, porque o direito de imagem faz parte do salário do jogador. E ele quis meio que acobertar aquilo ali, que aquilo ali não estava existindo. Até hoje eu acho que ele quis dizer que tudo dentro dos prazos habituais tá tipo assim, ó, tudo dentro da normalidade do atraso. Tá ligado? Mas tipo, aí não era nada fora do comum pro mundo do futebol. Exato. Não eram 6 meses de atraso. Mas o que tu atraso dá no pagamento. mas o que tu dá a entender quando tá no prazo habitual é que até o dia 10, até o dia 10 caiu. E foi os Pingou. jogadores exageraram. É que assim, ó, Eles ficaram putos com além outras disso, coisas, mas além a disso, greve foi foda. tinha uma questão de um valor que entrou no Inter, tá? Tinha entrado um valor no Inter, nos cofres do Inter, e os caras sabiam, e o Inter até aquele momento não tinha utilizado dessa verba pra pagar o direito de mais E pagou logo depois. E aí, quando teve essa Ia greve, ele pagar falou, logo não, depois. até o final do dia aí cai, então vocês vão Tyson treinar. fez um vídeo dizendo que na verdade não era uma greve, que eles pediram pra trocar só de horário do treino, pra poder ter uma Pediram pra reunião. não treinar pra fazer uma reunião. Porque o que acontece? Mas O Sim, sindicato sim. também para a fábrica pra falar com o patrão primeiro, né? É que o teu presidente e teu vice não estão no CT, tu não tem com quem conversar, o autor não tinha uma autonomia naquele momento, o que eu vou fazer? Não vou treinar.
Entendeu? Foi mais ou menos o que eles pensaram, todo mundo se abraçou, e aí vaza que é o Tyson fica bravo, o Tyson invade a sala de imprensa. Ele invade, porque tem uma portinha, né, lá na sala de imprensa, tu viu? Quando tu gravou com o Maurício, tem uma portinha na sala de imprensa. Então o Tyson abre aquela porta e fala, pô, vocês estão mentindo e tal, bate ali, aí dá uma baita confusão. Mas a minha treta, assim, acho que foi só com a minha. A gente não teve nenhuma outra treta, assim. Foi com ele, mas, cara, tudo em casa, depois ele acaba sendo demitido, a gente se encontra no Beira-Rio, cumprimenta, sorri e tal, tá tudo certo. E eu gosto dele, cara, é um cara muito gente boa, muito gente fina. Mas teve essa tretinha. E tudo, como você... Cara, eu não tive treta diretamente com nenhum jogador, porque ele não... Eu fiquei sabendo que ele ficou muito brabo, tá ligado? Mas muitas... tipo assim, ó... Inter e São Paulo ano passado, o Kehler, que já tava vivendo um ano difícil, ele faz uma cagada, cara. Mas eu falo até hoje, eu não retiro essa palavra, ele foi mangolão, meu. Fez uma mangolice, assim, Eu já apanhei pra falar isso aí. Depois eu conto. Nossa. Pode crer. E aí, foi o que me veio na cabeça na hora que eu vi o lance, meu, que ele entrega uma bola pro atacante do São Paulo, a gente toma um gol. E eu falo assim, cara, mas como? Que mangolão! Que burrice, cara. Porque, cara, ali tem a questão de, tipo assim, a gente tem que entender o nosso papel como narrador, de tecnicamente saber o que tu tem que desempenhar na jornada. E eu que trabalho numa rádio identificada, eu tenho que me entender como narrador e tenho que saber que eu sou um torcedor falando para torcedores. E eu não posso e nunca vou perder essa coisa do torcedor. Eu nunca vou narrar um gol do Inter sem comemorar. Claro. Só narrar. Tipo assim, um gol, sem comemorar, sem vibrar com um gol, tá ligado? Eu nunca vou narrar um gol com um tom de felicidade do adversário em cima do Inter. Um gol do Grêmio. Não existe, entendeu? Pra mim não existe. No que eu acho mais interessante, tem narrador identificado que narra gol do adversário. Normal, eu prefiro não. E aí, cara, o que acontece? O Divério, ele assiste os jogos do nosso lado. O Divério da Atlântida, ele tá sempre do nosso lado. É um cara, um dos caras que eu mais gosto, assim, acho que no meio da comunicação, é o Divério, porque ele é muito gente fina, meu. Ele é muito gente fina, ele parece estar sempre de boa com tudo, assim, tá ligado? Ele é um cara muito gente fina. E o Divério se cagou rindo, tá ligado? Porque ele escutou o que eu falei no microfone e ele escutou o que a Nani e o Wagner gritaram com o microfone desligado. Meu, e ele ria demais, assim, cara. Terminou o jogo, tá ligado? E ele veio em mim e falou assim, ó, tu sabe que amanhã eu vou ter que colocar essa tua narração no Bola nas Costas, né? Aí eu falei, ele disse, tu tem problema com isso? Eu falei, eu não tenho problema com isso. Tipo, pode repercutir mal, o jogador pode ficar brabo. Foda-se, tá ligado? Tipo assim, mano, eu não é que eu me arrependo, eu acho que eu passei muito do ponto quando eu chamei ele de burro, quando eu falei, mas foi uma burrice, eu acho. Por isso que eu não retiro e não digo que me arrependo. E que ele foi muito... Não que ele seja burro. Que ele foi muito boca aberta naquele lance ali, com certeza ele foi, meu. Ele ficou bravo. Mas, tipo assim, no dia seguinte ao jogo, eu tava gravando alguns conteúdos lá no pátio do Beira-Rio e várias pessoas dentro do clube vieram falar comigo. Falaram assim, que droga, né? Viralizou de um jeito que, o cara ficou sentido. Fala com ele. Conseguiu falar com ele? Não, olha só, às vezes a gente é muito cheio de dedo, sabe? Tipo assim, eu disse que o cara foi boca aberta numa jogada que ele entregou um gol. Ele é um jogador profissional do Inter, ele entregou um gol fácil pro jogador de São Paulo. Entendeu? Tipo assim, cara... Não foi tão pequeno, né? Eu não ofendi ele diretamente. Eu ofendi a ação dele, eu reclamei da ação dele. Isso, ele faz o pênalti na sequência. Ele erra o domínio. Ele erra o domínio e faz o pênalti, exato. Então, tipo assim... Tu que te chamou ele? Eu elogiei ele. Exato. Então, o que a torcida do Inter falou naquele momento? Por que eu vou fingir? Eu poderia ser mais ponderado? Poderia, mas não seria eu, entendeu? Óbvio que poderia. E tu tá ali como a voz da torcida. Né? E foi sinistro, tipo assim, a repercussão disso que o Bola nas Costas... Cara, todas as vezes que os guris do Bola mostraram alguma narração minha lá no programa, a repercussão é um bagulho muito sinistro. Eu sempre conto que no dia seguinte, teve um motorista do Uber que não deixou eu pagar a corrida completa, meu. Ele falou assim, não, cara, ele me deixou na frente da rádio. Falou assim, cara, eu ouvi tua narração no jogo, depois eu ouvi no Bola... E tu falou tudo que eu queria falar. E, tipo assim, eu paguei, metade da corrida, tá ligado? E ele não aceitou que eu pagasse. Ele falou, não. E eu, tá bom, né? Vou aceitar. Deu 10 pila e ele pagou 5. Não,
Acho que era uns 25 pila a corrida, tá ligado? E o mongolão, sei lá. Claro que é um xingamento que não se deve ser proferido. Sim, mas sim. é uma parada muito antiga, né? Nossa, assim, de escola. Gíria regional. É uma gíria regional. A gente não pensa, A gente não problematiza a palavra. Sim, porque a gente tá não ligado? sabe. Tipo, a gente fala a vida inteira sem saber a origem e Isso, tal, sem isso, entender isso, a isso. problemática, sem entender, tipo assim, da onde que surgiu. Duvido tal. que o Kehler nunca tenha chamado nenhum coleguinha de mongolão. Não, até né, tipo assim, até algumas pessoas chegaram e falaram pra mim, acho que só tu poderia ter usado outra palavra, mas é que, é instinto, tá ligado? Se alguém pisa no teu pé, tu diz, ai, filha da puta, tá ligado? Vem, eu narro o jogo de peito aberto, meu. Vem automático. Vem, claro, tá ligado? Não, eu falei que eu apanhei uma vez, coisa mais besta, eu tava jogando bola, e aí eu tinha uma rivalidade com outro time. E aí eu chamei o cara também, tipo, o cara manda mão forte. Então, baita mongolão. E peguei e fui pra barreira pra ajeitar, porque era uma falta. Meu, eu tô de frente do meu goleiro aqui, ó. E nisso eu só sinto assim, pá! Mas, meu, um tapão no meu ouvido. Por ele é Caraca. quente já. De trás, vermelhou toda a lateral do... E aí virou deu uma pseudo-confusãozinha generalizada. E, cara, era no lugar que só vai playboy e tal. E deu uma figura. Mas por mandar um abraço aqui pro Jerry e pro Wick, meus parceiros de time que me salvaram nesta feita. De tomar um arrodeão. Tomar uma feia. E eu dizia pra ele, podia ter vindo de frente, né? Porque ele poderia me quebrar. Ele Claro. é muito maior que eu, mas pelas costas é sacanagem. Eu tomei um tapão. Não que tu não fosse levar o tapão se ele estivesse de frente, Não, né? se tivesse de frente, ele me quebrava com um soco. Mas pelo Só que menos seria ia ter mais- defesa, né? Teria defesa, seria um pouco mais honrado, eu conseguiria correr. Pelo menos, mas Mas o cara acabou aprontando uma dessa. E, gurias, eu vou passar para agora, nós somos do Olhos Papo e nós temos aqui o Olhos Papo Reto, que é um ping-pong aqui, hoje em jornada dupla, com algumas questões específicas. E eu sempre digo que, diferentemente da escola, tu não precisa justificar a sua resposta, mas se quiserem também, os argumentos são muito Claro. bem-vindos. Vamos lá, primeiro agora, já que eu comecei antes contigo, que é o mais experiente, agora vamos começar com o Juliano. Juliano, Errei. e todas essas questões não precisam ser necessariamente envolver só Inter, só Rádio Tá. Inferno, é a vida de vocês. E o primeiro já é uma coisa forte, já é uma decepção na tua vida, Juliano. Uma decepção. Uma decepção. Pô. Uma decepção, cara. De qualquer momento. Qualquer coisa. Pode ser com o Colorado. Ó, pode ser, eu me lembrei de uma coisa. A primeira vez que eu vi o Juliano pessoalmente, né, já conheci ele de rede social, foi pós-eliminação, acho que contra o Fluminense. Eu te encontro, eu tô saindo, que é todo mundo muda, assim, no pátio do Beira-Rio, eu tô saindo e encontro o Juliano. A gente se abraçou, que assim, inferno. a gente caminhou um trecho abraçado, assim, meio que sem saber o que falar. Eu acho que talvez Mas a maior foi forte, assim. decepção dos últimos tempos tenha sido essa eliminação do Fluminense, porque, cara, Isso aí. é 10 minutos. É 10 minutos. Tipo, É. cara, era concentração, não era um time que não tinha, né, como vencer aquela partida, era um time experiente e que faltou experiência pra vencer. Eu acho que e principalmente porque, cara, eu vivi aquela Libertadores, pelo menos a fase mata-mata, não tanto como comunicador, mas como torcedor, porque eu fui fazendo ação a cada jogo com algumas marcas e eu acabava ficando de fora da transmissão. Eu faço a transmissão do River, mas Bolívar e Fluminense eu acabo não fazendo. Eu vou pro Rio de Janeiro de ônibus para assistir o jogo da ida contra o Fluminense. Eu vou com a guarda, então, cara, pô, fiz um vlog de todo o trajeto. Então, cara, foi muito, sabe, tipo, vivi aquela semifinal muito intensamente. E aí o jogo da volta, a gente ainda sair na frente com o gol do Mercado e depois acontecer aquilo ali, sendo que por 10 minutos a gente não estava numa final e possivelmente campeão, porque aquele Boca era muito fraco, perto do time que o Inter tava naquele momento e a ascensão que aquele time tava e poderia entregar mais naquela final. Acho que por decepção, acho que foi essa eliminação do Fluminense. Tu me viu no pós-jogo ali, cara. É de não acreditar, tentava entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo ali, mas não conseguia. Que acho que eu não vivi tanto como comunicador, o Lucão viveu mais como comunicador aquele ali, né? Como fazendo a jornada, então vi mais como torcedor e foi foda. Lucão, uma decepção na tua vida. Bah, cara, é que agora o ambiente Condiciona. me trouxe duas, tá ligado? Uma foi condicionada pelo Juliano, é porque, tipo assim, pra mim foi uma grande decepção a Libertadores, mas como eu tive um problema cardíaco no meio de tudo Claro, isso, eu tava com acompanhei outras a tua preocupações experiência. maiores que o futebol, que me doeu muito. Tanto que depois daquele jogo eu vou pro hospital de novo, eu passo mal de madrugada. Não fico internado, mas fico 7 dias em casa sem trabalhar. Mas, cara, o Brasileirão daquele lance, Do Ed. Aquilo ali é acreditável. meu, aquele ali me doeu mais.
Me doeu mais. Aquele foi foda. Não gosto nem de falar. Mas... Tava na rádio já, né? Tava na rádio. Bah, aquele ali foi foda. Foi terrível. Terrível. Não precisa nem falar, você sabe. Mas é que como eu me veio a primeira, quando tu perguntou a decepção, a primeira que me veio na cabeça é um bagulho muito idiota. Mas é como a gente tá num ambiente aqui que, tipo assim, tem vários fliperama, vários videogames antigos e tal. E aí já me veio direto na cabeça, cara, que eu era muito burro pra fazer troca, irmão, quando eu era criança. Muito burro. Eu fazia as trocas mais imbecil que tu pode imaginar. Meu, eu troquei 500 cartinhas de Yu-Gi-Oh! Contendo... Meu, eu demorei muito tempo pra conseguir formar o deck do Yu-Gi-Oh! Cara, tinha a maioria do camelô. Mas eu tinha algumas originais. Tinha o Rei Caveira, tinha o Mago Negro original e tinha a perna esquerda do Exódio original. Eu nem sabia que isso valia dinheiro, se eu soubesse, tinha vendido. E aí, meu tio tinha comprado um videogame pra ele. Era um Dreamcast, da SEGA. E eu pensei, caralho... um videogame de CD. Pai, agora nós não temos nem fita em casa. Vou ter que conseguir um CD e tal. E um brother meu do colégio, colega da escola, falou, pá, eu tenho um CD do Street Fighter. Bah, troco pelas cartas, tipo, eu falei 200 cartinhas do Yu-Gi-Oh! Não. 300 cartinhas do meu bolo lá? Não. Meu deck do Yu-Gi e todas as cartas que eu tenho. Ele tá, por um jogo de Play 1. Meu... Eu peguei aquilo lá, enrolei uns atilhos, assim, um monte de carta, fiz 4 bolinhos, tá ligado? Um monte de carta, botei em 2 sacolas de mercado, que era pesado, cheguei lá, entreguei pro cara, o cara me entregou o CD, cheguei em casa, botei, liguei, nada. E aí, tipo, meu tio chegou em casa, ele pegou, tá, mas que CD que tu comprou, que tu pegou, não sei o quê. Ele olhou e falou assim, mas isso aqui é de Play 1, boca aberta. E aí, no dia seguinte voltei com o CD e falei pro cara, isso aqui não funciona no meu videogame. Devolve minhas cartinhas. Ele tinha vendido, cara. Ele me devolveu 40 cartinhas. Nossa. E eu dei o CD de volta. Isso é uma grande decepção na minha vida. Não, de lembrar disso eu me sinto burro, tá ligado? Eu tinha papo de 12 anos, 11 anos nisso aí. Triste. Depois que marca, uma vez eu comprei um boné total 90 também. Bah. Metade vermelho e metade branco. Água vermelha. Igual a chuteira do Ronaldo. Exato. E aí eu tava eu sempre morei na feitoria. E meus colegas, tudo do centro, né? Tudo igual, sentavam lá comigo. Nunca fui assaltado na feitoria. Todas as vezes que eu sofri assalto ou tentativa foi aqui. Uma das vezes eu até me urinei nas calças. Eu tava indo embora, eu era criança, eu ia pegar o bolso pra voltar pra casa. Tá. Tinha uns 12 anos. Aí o cara parou, roubou minha mochila, meu boné e eu me mijei inteiro. Daí eu vi, quase 40 minutos de van, eu com a calça de abrigo toda mijada. De abrigo ainda abrigo, cinza. Fica marcado, tá ligado? As marinhas. Azul marinho. Então eu sempre tava espiado aqui no centro, tá ligado? Dos assaltos. E o cara levou uma semana de uso meu boné total 90. Eu tinha uns contatos lá, ofereci um troco pra tentar reaver, ele já tinha passado nos Pô, cara, mas falando assim, eu caí no golpe do Pix. Né? É verdade! Caí. A tua decepção é ter rodado no psicotécnico pra tirar a carteira de motorista. Não, essa história aí é mentira, tá? É mentira. É mentira? Não, ele só rodou na prova teórica. Eu rodei na teórica. Rodei na teórica. Não rodei só na teórica. Eu rodei na teórica. Tipo assim, tem que acertar 21, se eu não me engano. Acertei 20. Rodei. Na segunda passei, mas aí eu rodo mais 5 na prática e eu descarto a carteira de motorista. Nunca pegou. Não, daí eu larguei, né? Eu tinha 18 na época, pressão mais da família, assim, pô, tira a carteira, tira a carteira. Bah, peguei meu salário, peguei minhas férias, paguei a carteira inteira, pum. Não passei. Aí eu larguei de mão, né? Porque daí tem que ir toda hora pagando. Sim, mas já não tinha mais dinheiro, não tinha mais dinheiro de onde tirar. E o golpe do Pix foi um Xbox. Botei o Xbox no Marketplace. O cara me chamou, troquei ideia. Chegou lá na frente de casa um Uber. O cara falou, não, eu te mandei o Pix. Aí ele mandou o comprovante, aquele do PagSeguro, que é uma baita de uma mentira. Eu olhei meu Pix, não entrou. Aí o cara já tava com a arma apontada. Daí eu, então leva. Daí levou. Daí eu entrei pra minha casinha sem meu Xbox, mas pelo menos fiquei com o controle e vendi depois. Boa, não bate negócio. Que bom, que bom. Tipo assim, de 1.600 pila que eu podia ter ganho, eu ganhei 200 no controle, tá bom? Olha aí, tá ótimo. Inclusive pode ser a da segunda, que agora é mais positivo, que é o melhor dia ou coisa que aconteceu na tua vida. Pode ter sido. Esse é o melhor dia ou coisa que aconteceu na tua vida. Cara, o melhor dia... Não, vai Lucão primeiro. Pra mim é muito fácil, o nascimento da minha filha. Tua filha.
Ah, mas isso Nascimento é da muito, minha não, filha, isso é muito, fácil. muito clichê. Muito fácil. Profissionalmente, então, tipo assim... Não, mas pode ser essa. É que o da minha Pode ser, vida pode é ser, o pode ser. nascimento da minha filha. Fácil, muito fácil. Mas, tipo assim, foram uma coisa mais voltada a tudo que a gente conversou de hoje, de Inter e tal, foi narrar o gol da despedida do D'Alessandro e encontrar ele nos últimos minutos dele no Beira-Rio como jogador do Inter. Uma das últimas coisas que o D'Alessandro fez no Beira-Rio, antes de sair do Beira-Rio, botar o pé pra fora e virar ex-jogador do Inter, foi tirar uma foto com a gente, tá ligado? A gente encontrou ele na saída ali e, tipo, cara, aquele dia é inexplicável a minha felicidade. Sempre fui muito fã. Em 2017, quando eu conheci ele, eu pedi pra ele autografar meu braço. E eu pedi pra... Eu trabalhava no Museu do Inter, era um evento do lance de craque, que ele ia lá, tipo, pra tirar foto com quem comprou na pré-venda e tudo mais. E eu pedi pra minha chefe pra ela me liberar do trampo, pra eu ficar lá atrás no ar-condicionado, na parte do fundo do museu lá, pra não suar e não apagar a caneta. E já tinha combinado tudo, porque eu sabia que eu ia conseguir isso aí, esse autógrafo. E eu tinha combinado com a minha tatuadora e eu fui lá e tatuei em cima na mesma hora. E eu falei pra ele que eu ia tatuar. Depois disso eu nunca mais tinha encontrado ele. E aí eu mostrei, tá ligado? Ele lembrou e falou assim, mas tu é louco, fez isso mesmo e tal. E tipo assim, esse dia, cara, foi surreal, assim, a felicidade de poder ver um ídolo se despedir, poder narrar o gol dele, poder narrar os últimos passos dele dentro do gramado do Beira-Rio e saber que ele viu depois. Tipo, receber um feedback de que ele viu e achou do caralho a minha narração do gol dele. Porra, isso eu chorei na baia, meu. Esse foi um bagulho que eu chorei de felicidade, assim. Pra mim, isso aí, eu me vi criança lá em 2008, vendo ele chegar, toda aquela expectativa e tal, a conquista da Sul-Americana. Quando eu recebo essa notícia, ele viu, curtiu pra caralho, fiquei, tá louco, me emocionado demais. Sempre que vem um colorado aqui, eu falo rapidamente essa história. Tem um amigão meu que é muito colorado e ele falou assim pra mim um dia, ele tem um filho, tá? E ele falou assim pra mim, Matheus, o filho é foda, mas pra mim, mundial. Ele meteu pra mim. Da Não, minha era infância muito é fácil, pequeno, né? Ele não conta pra ninguém, tá ligado? Sim. Mas ele disse que o mundial foi mais feliz que o dia que o filho dele Não. nasceu. Tá louco? Isso Pô, não tem nem quantos comparação. Eu tinha 10? Tu era novo, eu Não, tinha mas é que 7. esse, tipo, com o Inter, é que, Sim. tipo, esse eu falei profissionalmente, tipo, algo Sim. que direto, mas, tipo, de emoção coletiva, é inexplicável. Eu morava Claro, num claro. bairro pequeno e quando termina o jogo, eu saio correndo pra avenida, tá ligado? Tipo, eu não vi na TV o Inter levantar a taça. Terminou o jogo, eu pulei a janela com meu primo, a gente saiu correndo pra avenida e começou a ter, tipo assim, de forma orgânica, uma carreata de colorados. E, tipo, e a gente saía correndo atrás dos carros. Meu, eu tenho muita lembrança daquele dia, de tudo, da minha mãe, que é gremista, me acordar pra eu não perder o jogo, tudo. Esse dia. Mas é que eu acho que, tipo assim, a gente não consegue mensurar tanto quando tem 10 anos, sabe? Eu acho que se fosse hoje, com certeza eu seria muito mais feliz do que eu fui lá. Sim. Mas esse dia é sinistro, assim, lembrar disso. Eu me tremia vendo o jogo, meu. Eu me tremia vendo o jogo, assim. Eu pensava que em algum momento o Barcelona ia fazer um gol e empatar e a gente ia perdendo os pênaltis. Tá ligado? Eu tinha esse medo, assim. Esse jogo é sinistro. Eu era muito novo nessa época. Cara, mas, tá muito assim, profissionalmente tem 2 jogos que eu acho, assim, tenham sido momentos muito felizes, assim. Tanto o Colo-Colo, porque é uma virada, eu fiz reportagem de torcida na época, e o próprio jogo contra o River Plate. Mas por toda a dimensão do jogo, assim, sabe? Toda a festa que foi feita, toda a construção, e de ter conseguido, contra o Colo-Colo foi uma virada, né? A gente já tava basicamente ali, tomou o gol, caiu a casa. A gente vai lá e consegue construir o placar de 4-1 e se classifica. E a festa da torcida, tipo, parecia muito aquele jogo contra o Flamengo, por exemplo, que a gente leva um gol na Copa do Brasil lá em 2009, mas a torcida continua cantando porque sabia que o Inter ia conseguir se classificar. E o Colo-Colo foi muito parecido com isso. Não trouxe o título e tudo mais, mas aquele momento marca muito porque a torcida acreditava muito que a virada ia acontecer, né? E a sinergia foi muito bacana. E o próprio jogo contra o River também, quando vai para os pênaltis, aí parece que vai com o Depena e o Depena erra o pênalti, aí chega e aí depois vai lá, ainda vira pro outro lado, a gente estava no P3, né? Os pênaltis estavam pro lado do P3, e aí vai lá pro P7, e aí o Rocher vai lá, defende. O jogador
Não defende, bate na trave, né? Se não me Bate engano. na trave. Na trave, o jogador do River, e aí vai lá o Rocher e faz o gol. Cara, aquilo ali foi muito foda. Um ídolo. Um ídolo? É. Cara, Fernandão. Cara, eu acho que o meu maior ídolo do Inter é o Fernandão também, mas depois dele, certamente, o D'Alessandro. Um prato de comida. Massa. Lasanha. Lasanha. O que te irrita? O que me irrita, gente burra. Brincadeira. Ah, mas era isso que eu ia responder. É a coisa, de fato, é a coisa uma coisa que me irrita muito. Gente burra mesmo. Não que a gente não seja burro de vez em quando, né? Não, mas Acontece. a gente anda, Não, a gente foi, anda tendo problemas com É, isso. não. Viu, Nani? Não, mentira. Um sonho realizado e um a se realizar. Um sonho realizado, reportado à beira do gramado. E um sonho a se realizar acho que talvez seja o do Lucão também, é transmitir um título do Inter, né? Fazer a cobertura de um título do Inter. E, cara, o Gauchão vai ser muito foda se a gente ganhar, mas acho que mais do que isso. Acho que, tipo assim, um título muito relevante. Tipo uma Copa do Brasil, seja Sul-Americana também, esse ano que a gente disputa, ou um Campeonato Brasileiro que tem 38 rodadas. Eu acho que, transmitir e fazer essa cobertura seria um sonho a se realizar. Um sonho realizado? Viver de futebol. Um sonho a realizar? Morrer de futebol. Massa. E agora nós temos também a parte final, em que vai demorar para isso acontecer, tá? Mas quando vocês estiverem como dizem os jovens, agora de arrasta para cima, não estiverem mais nessa dimensão, não sei quem vocês acreditam, mas também não importa. O que vai estar escrito na lápide de vocês? Qual vai ser a lembrança que vocês querem que esteja escrito, ou que as pessoas que circulem por ali ou que tiveram algum contato com vocês fique da essência que vocês tiveram? O epitáfio? O epitáfio. Eu acho que eu vou pranchar primeiro, né? Eu já sou cardíaco, já sou mais velho, né? Então Calma. eu vou pranchar primeiro. Bah, cara, nunca parei pra pensar. É porque eu não quero ter uma lápide. Eu não quero ser enterrado. Quer ser cremado. Eu quero ser cremado. Cai no pensamento, então, no sentimento de quem ainda permanecer aqui. Tua filha, tua família. Não, com certeza o que eu quero que as pessoas lembrem de mim, assim, tipo, o que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim é que eu espero morrer tendo sido um grande pai, um ótimo narrador e uma pessoa que nunca deixou de lutar pela educação. Que acho que, tipo assim, eu sou professor e acho que isso, ser professor, ter trabalhado com educação popular, ter trabalhado em escola pública, ter, tipo assim, vivido o dia a dia de um profissional da educação, me fez ter a certeza de que até o final da minha vida eu vou defender com unhas e dentes que a saída de todos os problemas do mundo é a educação. E falando aqui pra mim que sou irmão de professora e Sim. filho de professora, também me É uma pega. coisa que a gente vive muito todos os dias. Tipo, cara, acho que as experiências mais, como posso dizer assim, mais marcantes da minha vida, mesmo sendo um cara que trabalha com futebol, com o time do coração e tal, foram em sala de aula. Pô, esse último ano que passou, eu tive ao mesmo tempo uma ex-aluna que tá ainda cursando jornalismo, mas que já tá trabalhando no Correio do Povo, que ganhou um prêmio Ari. Né, uma menina, sempre foi muito esforçada, ganhou um prêmio Ari de acho que foi a melhor matéria esportiva e tal. E uma aluna que, quando eu dei aula para ela em 2016, ela tinha 62 anos e ela agora, esse último ano, ela se formou e já estava fazendo a pós-graduação, tá ligado? Então, tipo, isso são coisas assim, na sala de aula o cara... Tu vive coisas que tem um peso muito próximos, assim, Infelizmente, tipo, a gente se envolve com a história das pessoas, tá ligado? Principalmente que eu trabalhei muito em cursinho pré-vestibular popular. Eu tinha, tipo, pessoas que estavam lutando para ser... Era na Restinga ainda, né, que era onde eu morava. Pessoas que estavam lutando para ser a primeira pessoa da família a entrar numa universidade. E a nossa média de aprovação era a mesma dos pré-vestibulares privados. Era sinistro o que a gente aprovava de gente lá. E no Esperança Popular da Restinga, que ainda existe, é um projeto espetacular que existe lá na Restinga. E, cara, tu lidar diretamente com o sonho das pessoas, isso, em alguns casos, assim,
tinha alunos que eu acabava me sentindo meio que da família, assim, nessa questão de tu ter que apoiar, de o cara, pô, chegar numa aula lá, tu perceber que, o cara a pessoa tá estranha, tá ligado? Ter essa coisa de querer entender, o que tá acontecendo? Fulano tô com um problema na família, meu pai perdeu o emprego, eu não tenho mais como vir pro cursinho, hoje vai ser minha última aula. E a gente ter que rachar entre os professores e conseguir bancar um tri e a pessoa continuar indo. Essa menina que aconteceu essa história, ela começou a caminhar 4 quilômetros antes de falar para alguém que ela tava sem passagem, tá ligado? Ela caminhava 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar da aula. Bagulho sinistro. Então acho que o cara, quando vive assim o mundo da educação, tem coisas que te marcam pra vida toda, tá ligado? Tem histórias que tu vive dentro de uma sala de aula que acho que nenhum outro ambiente pode proporcionar, pro bem ou pro mal. Eu até pegando esse gancho, assim, o Lucão fala, mas ele continua ensinando muito. Porque o Lucão foi... E é por isso que é muito especial fazer esse podcast aqui com ele, porque o Lucão foi o cara... Não é esse ponto. Mas o Lucão foi o cara que me pegou pela mão lá no início, cara. Porque eu não tinha, tipo assim... Eu faço jornalismo, né? Eu estudo jornalismo e tal. Mas, cara, não sabia nada. Questão de reportagem, rádio escuta, não tinha nada, assim. Porque realmente caiu no meu colo, assim, uma questão de reportagem, não só da informação, mas também a reportagem de fazer os jogos, né? E eu lembro que a gente faz um teste, era eu de repórter e o Bruno Volto de comentarista. Cara, eu fui péssimo. Tipo, a gente fez um jogo, era o Grenal do 2-1 no Beira-Rio, que o Nilmar, 2015. Nilmar e Valdívia fazem os gols do Inter e tal. Nossa, eu não sabia falar nada. E, pô, ali me deu um medo, pô. Não consegui. Não é pra mim. Não é pra mim. E, cara, o Lucão teve toda a paciência do mundo, me deu dicas, pegou uma folha de ofício, fez um campinho, me falou, cara, botou ali, tipo assim, cada parte do campo e tal, leva pra casa, estuda. Pô, eu jogava videogame, cara, narra o jogo enquanto tu joga, assiste jogos e vai reportando os lances pra ti e pegando o jeito. Teve toda a paciência do mundo comigo. E eu lembro que a gente foi fazer o meu primeiro jogo. E eu não... E tipo assim, foi do nada, porque o Vagão tava na Europa, se eu não me engano, e a Nani tinha alguma coisa que ela não podia fazer o jogo, e era Inter e Atlético Paranaense. E aí, eu não sei como é. Puta audiência aquela jornada. Aí é que tá. E era um jogo que não era pra ter uma puta audiência. Era um jogo comum no Beira-Rio e tal, não era pra... Tipo assim, era pra ser um jogo normal. Daí a gente vai pra rádio e tal, e o Lucão, mais cedo, e o Lucão, ele me manda uma mensagem, cara, vou mais cedo pra rádio pra ti, né, treinar mais um pouco e tal. E aí eu lembro que, cara, a gente fez acho que 20 minutos do jogo ali, ou 15 minutos, o Lucão falou, não. E aí foram os primeiros 20 minutos da semifinal da Libertadores contra o Tigre dentro do Beira-Rio. E aí acho que eu consegui entregar ali, a gente nem precisou fazer mais do que o primeiro tempo e tal. Falou, não, tá pronto. E aí a gente vai pro jogo. E aí eu pensei, vai ser um jogo tranquilo e tal. Cara, daí como a gente também coordena a live, a gente vê quantos simultâneos tá na live. E cara, foi tipo assim, bizarro, porque era um jogo que não tinha transmissão pro Atlético Paranaense, não. Então, cara, todo mundo foi pro YouTube. 5, 6 mil simultâneos, tá ligado, naquela jornada. Cara, foi bizarro. As nossas jornadas estavam tendo 1.200, 1.300, aquele jogo foi bizarro. 5 mil simultâneos, tá ligado? E aí, daí aconteceu e tal, mas o Lucão foi um cara que muito me ensinou questão de vídeo também, tipo, de fazer vídeos diários. Pô, no início eu também, todo travado. Eles tinham que, quando eles iam colocar no ar o meu vídeo, eles tinham que botar no 1.5 pra passar no ar, porque eu era um cara que falava muito devagarzinho, assim, todo manso, assim, porque não tinha esse contato com a câmera, assim. Então foi um cara que teve muita paciência comigo, e acho que é muito essa questão do instinto de ser professor e tal, de querer ensinar e não desistir do cara, assim. O Lucão foi um cara que nunca desistiu de mim, sempre... É guri bom, né, meu? Ele é um guri bom. Claro, tem muito potencial. E eu sou chato pra caralho também, né? Com esses bagulhos. Cara, não sei, assim, eu acho que... Jovem, ele é muito jovem. Mas eu acho que, tipo assim, eu não gosto de ver as pessoas tristes, cara. Eu acho que, tipo assim, eu não gostaria de ver as pessoas tristes. Eu sei que é difícil tu não ficar triste num enterro e tudo mais, mas eu acho que, tipo assim, cara, eu quero que as pessoas continuem sendo felizes, tentarem achar um lado positivo de problemas, sabe? Tipo, tive muito problema na minha vida, questão de separação dos meus pais, tipo, de viver, tipo assim, nunca... Tipo assim, morei com a minha mãe, morei com a minha avó, morei com a minha Dinda, tipo, nunca parei em lugar nenhum, mas sempre tentei tirar proveito desses momentos difíceis para que eu pudesse crescer como pessoa, sabe? E eu acho que eu
quero que as pessoas também consigam sempre tirar o lado positivo das coisas. Independente se tiver um momento ruim, se nada estiver dando certo, cara, tira algo positivo, porque tem como. Tem como tu tirar algo positivo pra te dar a volta por cima e viver a vida, cara. Tem que viver a vida. Perfeito. E educadamente e positivamente encerramos mais uma edição desse queridíssimo Olhos Papo. Lucão, Juliano, muito, muito, muito obrigado por destinar um pouquinho do tempo de vocês. A gente sabe que o quão precioso é isso e talvez seja o bem mais precioso que nós temos, né, que é dedicar o tempo a alguém ou a algum momento. Então, olha aí! Senta aqui, senta no colo do Ju. Então, vamos fazer a vida. Com esse homem, com esse bronzeado homem. Eu vou ficar aqui pra escutar o que o Cosmo vai querer que esteja na lápide Tu que dele. veio cedo demais, não vem me reclamar. É, a culpa é tua. Eu tô simplesmente... É verdade. Então, com essa quebrada desse homem de regatinha aqui... Não, ele acha que é o Láctea, né? Que o Láctea só usa regatinha e tal, mas Láctea, né? Mas ele é um grande usuário de regata com camisa por cima, né? Isso é uma tradição. É, depois ele vai colocar. Ah, tá ali. Ah, também tá. O Láctea já Tá é na tipo família. web. Preparando figurino. Então com essas, meus amigos, obrigado mesmo por terem vindo e destinado o Pô, tempo pra nós. te agradeço o convite. Acho que demorou, né, Juliano? Demorou? Né, pra Demorou, chamar? demorou. Porra, demorou, chamou todo mundo, deixou a gente no final Segunda da opção, lista. né? Normal. A sobra, a gente tá sendo a pré-temporada dele aqui. Começo do ano nos pegou de pré-temporada aqui. É mais ou menos assim a lateral do Inter. Né? E Quer o botar baixo. Luan me falou que eram 4 pizzas. 4 pizzas? É, foi isso que ele falou. Não, mas tá boa, né? Não, tá boa demais, cara. Bah, Não é 4, porque se eu trouxer as 4, Assim, eu ó, vou comer. vou pegar o último pedacinho de pepperoni, porque fui eu que escolhi. E ainda tem mais um brócolis aqui que é bom. Não, mas, cara, muito obrigado pelo convite. Eu acho que tu é um puta apresentador. Eu acho que tu é um puta apresentador. Eu já vi teu trampo em outras coisas, por exemplo, no FL Festival, né? Que foi, pô, muito massa. Tu tem também essa pegada de trabalhar com... Conseguir trabalhar bem com todas as áreas da comunicação, tipo, tanto na questão política, da questão de entretenimento, conhecimentos gerais, de empreendedorismo e do esporte, né? Eu acho que o Matheus Ele não quer um co-host, ele não quer um co-host. é um cara muito criativo. Ele tá aqui, ó. Tá aqui o Beck. Tá aqui o Beck. Obrigado, guris, obrigado mesmo. E obrigado a todos vocês que estiveram até aqui, né? E, como você sabe, eu falo, cara, assistiu todo esse tempo e não se inscreveu, não tem desculpa. Ah, tá maluco. Por favor, Tá maluco. dá essa moralzinha pra nós, não custa nada, de graça pra vocês fortalecer esse projeto. Mais de 2 anos de estrada. Agradecer o querido Bitequinho ali, o nosso produtor, que tá ali trabalhando, estudando, é o cara mais graduado e enlouquecido que mentira, né? Nos vídeos eu tô vendo no vídeo ali, no espelho atrás ali, ali. Camelinho, agradecer o Paulinho também, que abre as portas aqui, e o nosso querido Vitor, fotógrafo, vocês vão sair daqui. E vocês vão fazer o quê? Um ensaio fotográfico. Eu trouxe 3 camisas, tá? Porque eu tô precisando de umas fotinhas aí pras redes Com o querido sociais. Vitor Rosa, então também é um cara que, uma hora que a Rádio Inferno quiser renovar lá a Tá aí. fotografia, Claro. tem um retratista especialista aqui, o Vitor, e vocês já vão Gostei ver do todos. bigode, gostei do bigode. Não, o guri é diferenciado, vocês vão ver depois o resultado das fotos, eles transformam qualquer um em pessoa bonita. Aí, Lucão, tem um momento. Viu só? Tem chance. Consegue colocar cabelo? Dá uma enxugada aqui na graxa, aqui, botar um cabelo no pai. Então tá, guris, e eu fico aqui já compromisso numa nova resenha, porque sei que o papo tem Claro. muito, só que o Cosmo vai nos matar se nós continuar falando. Aí tu tem que aparecer lá no nosso pré-jogo da Rádio Inferno, né? Pô, eu vou indo praticamente todos os jogos. Eu sempre passo, inclusive nesse último jogo eu tomei uma ali no Nego Velho. Aí, Então, claro. pré-jogo tem que aparecer lá. Pode subir. Vou incomodar ali com vocês. Só chegar. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Dê essa moral nas nossas redes sociais também. Acessem as redes sociais da Rádio Inferno, dos guris. Pessoalmente, tá tudo aqui embaixo. O trabalho do nosso querido Anderson Cabelo, tá tudo aqui na mão. Valeu, até mais, tá daqui a pouquinho. Beijo, tchau, tchau. Massa, assim, em relação a